Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Hydra Podcast. Eu sou a Mari Fonseca e estou com ele aqui ao meu lado. Eu sou o Pedro Hércules. Você sabe que no Hydra Podcast nós conversamos com quem cria e cresce na incerteza. Hoje, Olavo Bevilacqua, Investment Manager da Bossa Nova. Uhul! E um amigo! Vou contar todos os perrengues e tretas que ele já me fez passar nesse mundo. Mais um Deus me livre dessas coisas. Bom, bem-vindo, Olavo. Muito obrigado. Cara, vamos lá, direto. Vamos direto? Olavo, seguinte, a gente começa com a minha pergunta para todo mundo, que no seu caso vai ser particularmente interessante de ouvir a resposta, e daí a gente vai desenvolvendo. Olavo, você mexe com o quê? Essa é difícil de contar em casa, né? Sempre é difícil de contar em casa. A gente fala, pensa que a gente é a tia do Natal, a gente sempre fala essa referência. Exato, é a melhor de todas. Pessoal, eu trabalho com investimento em startups. Tá. Hoje eu sou um investidor institucional, não invisto com dinheiro próprio, invisto com dinheiro dos outros. Melhor ainda. O que é muito bom, em compensação, é aquela pressão danada, né? Porque se não der retorno pro meu, eu tô em casa. Agora tem que prestar conta pros outros. É isso. Eu sou líder do time de investimento da Bossa Nova. Então, a Bossa Nova é um dos maiores fundos de Venture Capital do Brasil. A gente tem ganhado aí, sendo destaque há alguns anos, como o fundo que mais faz investimento em startups no Brasil. E a minha função é conhecer os empreendedores, é conhecer os negócios e entender quem que a gente vai levar para as próximas fases, em quem que a gente vai colocar o cheque. Então, é entender de negócio, muito mais entender de negócio é entender de pessoas. Porque, afinal de contas, o negócio muda, né? As pessoas especialmente continuam. porque vocês estão olhando negócios mais jovens. Vai, como é que... Me explica, eu acho que é legal entender onde vocês olham, quem que vocês olham, assim, Exato. nessa jornada. Tem muito dessa diferença. Quando a startup está muito mais madura, a gente consegue se atrelando cada vez mais a track record. Sim. Agora, quando a gente está falando de startups mais iniciais, e eu não estou falando aqui de PowerPoint, né? A gente não faz investimento em PowerPoint. A gente faz investimento em negócio. Mas ainda assim, a startup precisa ter boas pessoas levando isso. Então, a gente está sempre buscando entender quem são as pessoas, qual é a experiência que ela tem por trás disso tudo e até se tem um pouco de fit com a gente também. Então, aquela história de entender o quanto vai para cima é o casamento que a gente está fazendo e que vai perdurar por bastante tempo, Sim. Que é o que a gente quer. Então, buscamos conhecer não só o fundador que está mantendo o relacionamento com o investidor, mas a gente quer conhecer todo mundo, quer conversar com todo mundo e depois abraçar muito essas pessoas durante a jornada, porque empreender é solitário para danar. Vocês sabem bem disso. Total, a gente fala direto aqui da cidade de colo, né? De trocar com alguém e tal. Mas aí, vamos tecnicamente falando, como é que você chama a fase que vocês olham? Que estágio que é isso? Que tamanho de negócio que é? Explica. Porque vai brotar mensagens. Estamos preparados para os comentários. Me apresenta o Olavo. Esse começo não, eu invisto em startup. Acabou, desmaiou 3. Parou o vídeo agora. Já foi caçar o Olavo no LinkedIn. E chega pelo LinkedIn, chega pelo Instagram, é muito divertido. Mas a notícia boa tem dinheiro. Quer fazer investimento em startup? Vem me procurar. Sim. Porque dinheiro tem. A gente está aqui para isso. Boa. Vamos falar de técnico. O técnico do investimento que a gente faz. A Bossa Nova, ela investe no estágio seed e pré-seed. Tá. Que no Brasil, isso significa um monte de coisa e nada Pois ao mesmo isso tempo. Que eu quero saber. Define isso aí pra mim, porque a gente tá com esse desafio de definir para investimentos de impacto também. Porque cada um chama de uma coisa. Então... Então, estágio de investimento, a gente, seed money e pré-seed money, teoricamente. Porque semente, alguns investimento de semente. O que eles falam de capital semente. Acho que tem que tomar muito cuidado que boa parte das referências que a gente tem de material vem dos Estados Unidos. Só que o que acontece nos Estados Unidos não é a mesma coisa que acontece no Brasil. Os momentos são todos diferentes. Eu brinquei aqui um pouquinho de PowerPoint, mas nos Estados Unidos é normal fazer alguns investimentos já em seed money, que já é uma grana bem considerável, no PowerPoint. O mercado brasileiro não tem essa liquidez ainda. E a gente vai falar isso daqui a pouco. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo. Você abriu uma empresa, você faz um Delaware lá nos Estados Unidos, você teve uma ideia, você vai juntar um monte de coisa, você já aplica para uma patente, faz um Delaware ali, assina, tem uma empresa sócio num PowerPoint. No PowerPoint já levanta bastante dinheiro para poder tirar o negócio do papel. Sim. No Brasil a gente não tem essa facilidade. Para provar a hipótese já consegue, aqui é mais difícil, né? O que a gente está olhando aqui para o Brasil? A gente já espera para as startups da Bossa Nova que já tenham alguma atração, já esteja vendendo alguma coisa. Tá. O produto ele pode ser um MVP, um MVP já muito bom, que você consiga entregar isso para as pessoas. Então, das fases, a gente tinha aqui antes, quando se falava os primeiros investimentos, tem aquele lá, o FFF, que é o Family, Friends and Fools. Que em tradução, família, os amigos e a galera que é maluco o suficiente. A gente chama de fãs lá na PAI pra ser fofo. Fãs é bom. Eu sei, fãs é uma boa. Pra usar o F. E é porque
essa galera ali realmente às vezes não tem nada, é um cheque que não é um cheque substancial, e quem está investindo no FFF não está esperando retorno. Então a gente não está falando ali de investimento pensando em retorno financeiro, a gente está falando de investimento para poder te ajudar. Vocês são meus amigos, eu sou o tio rico aqui, eu vou te dar uma grana para você poder fazer o seu negócio. Sim. Então você pega uma participação no negócio, mas é tudo muito conversado depois. Muitas vezes nem tá isso no contrato direitinho, né? Tem contrato entre os sócios, imagina com o investidor. Exato. É muito comum, né? Depois disso a gente vem para as rodadas já que começa a entrar o investidor anjo. E aí criou-se esse mito de que esse investidor anjo entra no negócio quando ele ainda também não está completamente formado. E hoje em dia o mercado brasileiro está desmistificando isso. Até porque a gente está começando a ter muito treinamento de investidor anjo. Não, tem um negócio que eu acho engraçado que é investidor anjo profissional, né? Você precisa pôr um profissional depois. Sim. Porque tem um monte de amador, digamos assim, né? Porque qual que é a história do investidor anjo? É uma pessoa que tem dinheiro suficiente Sim. e quer investir em startups. É. Tão simples quanto isso. Agora, o quanto que ele entende desse mercado, não do mercado onde ele atua, porque às vezes o investidor anjo ele tem alguns perfis. Normalmente, a grosso modo, é ou uma pessoa executiva de uma corporação, que ganhou muito dinheiro durante sua carreira executiva, que conhece bastante de mercado e tem ali o seu dinheiro, ou às vezes um empreendedor, uma empreendedora de sucesso, vendeu a sua empresa, já faz alguma retirada de lucro, tem uma grana para poder investir. E quer empreender de ladinho ali, acompanhando um negócio sem precisar passar o café, que eu estava falando outro dia aqui. E já aprendeu o poder do equity, né? É. O ganho de longo prazo. Então, você vai ganhar com o equity. Então, esses investidores começam a fazer os investimentos. Antes era num estágio ainda mais novo, mais recente. E agora essa galera está ganhando mais sabedoria, porque o investimento anjo, a gente passou por uma fase de maturidade do ecossistema no Brasil, né? Sim. Então, hoje em dia, já tem muita coisa estruturada para investimento. Antes, talvez se investia mais em PowerPoint e tudo mais, só que os termos eram muito mais leoninos. Sim. Então, a gente teve muito investidor anjo que não era investidor anjo, era investidor demônio, né? Que, na verdade, acabava com a startup. Então, hoje em dia, isso foi mudando. A diferença do momento de investidor anjo, de investimento anjo para o pré-seed, muda muito pouco. Quando a gente olha pesquisas que foram feitas aqui para entender o mercado brasileiro, o cheque ele é mais ou menos igual, tá? O cheque que é investido, ele vai ser em torno de R$100 mil até R$1 milhão, mais ou menos. Então, a gente está falando de uma startup que vai ter um valuation, um valor de mercado, de 1 a 10 milhões de reais. Mais ou menos por aí. Isso não são barras fixas. Que está precisando de 100 a 1 milhão. Exatamente, que está precisando de 100 a 1 milhão. Vai vender 10% do negócio nessa compra. Essa é mais ou menos o que a gente tem como base. Com o investidor anjo, então, vem com a grana dele de pessoa física, o pré-seed já começa a ser um fundo institucional, que é como a Bossa Nova. Então, a Bossa Nova, a gente capta investidores, pessoas físicas, mas quem faz o investimento é a PJ Bossa Nova, é o fundo. Porque, para proteger esses investidores, não é isso, assim, de certa forma? Eu acho que era legal contar isso, a gente comentou rapidamente. Porque a pessoa física, o investidor anjo que vai investir, além dele ser, às vezes ter uma coisa leonina ali, um contrato que para o empreendedor depois é um prejuízo, também ele toma mais risco ali, legal e etc., porque ele entra de sócio. Se tiver um problema trabalhista na empresa, cai nesse sócio que é investidor anjo. Ainda, eu sei que tem muita discussão ainda nessa legislação de investidor anjo, eu posso estar falando bobagem, pode ter mudado recentemente, mas eu lembro que tinha esse medo. Mas quando ele bota um dinheiro na Bossa Nova, vocês vão acompanhar e regularizar tudo bonitinho para esse investidor, né? Eu acho que a principal diferença até não é nem só pelo esse risco trabalhista, por exemplo, porque hoje em dia os contratos já protegem. Tá. Então, qualquer tipo de investidor, de forma geral aqui no Brasil, a gente não entra dentro do capital social da empresa agora. Então, eu não compro a participação dentro do capital social. Eu compro um direito de compra. Sim. Parece muito doido, né? É um mútuo conversível, que é chamado mútuo conversível. Verdade, nesse sentido sim. Então, o que é um mútuo? O mútuo fala assim, ó, eu tô comprando aqui 10% da sua empresa, só que eu não vou entrar nela agora. Eu vou entrar depois de alguns gatilhos serem acionados. Certo. Qual é a grande vantagem de você atuar dentro de um fundo ao invés de fazer um investimento anjo direto? Quando você faz um investimento anjo, vamos falar aqui, ó, tenho R$200 mil para poder investir, tá? Sim. Tá. Se você faz esse investimento de R$200 mil em uma startup, é 0 ou 1. Sim. Ou você ganha, ou perde tudo. Então, o risco é muito alto. Tá, se eu vou dividir em 4 startups. Tá bom. Acha 4 startups.
Porque acompanha com as startups. não né? é fácil nem você conhecer tantos empreendedores para poder fazer um filtro. Porque isso não é a primeira pessoa que veio conversar comigo que estou investindo. Então, conhece pessoas para você poder fazer análise do negócio e achar em 4 startups. Então, você não é profissional para poder fazer isso. Você tem a sua vida. Você entende muito do mercado de RH, por exemplo. Entendo muito do mercado de RH. Eu sei que se chegar uma startup com uma projeção muito boa do RH, eu vou entender. Eu entendo muito bem de pessoas, beleza, mas às vezes eu não entendo muito dos melindres de fazer esse investimento. Sim. Então, é mais difícil. Quando a gente vem através do fundo, então você pegou esses 200 mil reais, colocou dentro do fundo com a Bossa Nova, e a Bossa Nova fala assim, ó, esses seus 200 mil reais eu vou dividir ele em aproximadamente 10 startups. Tá. Então, cada microfundo da Bossa Nova investe de 10 a 15 startups. Então, a gente está falando de uma diversificação de portfólio, porque quando você diversifica portfólio, você reduz o seu risco. Perfeito. Interessante. Aí eu vou continuar só nessa linha do Vai lá. investidor, de curiosidade, depois a gente volta ao raciocínio, porque estava na raciocínio do empreendedor e vamos para o investidor. Qualquer investidor, qualquer pessoa pode ligar para vocês e falar, eu gostaria de investir em startups, eu tenho 200 mil para colocar. Não De tem... forma super geral, sim. De forma geral, sim. O que a gente só que vocês recomenda? têm que estar com o fundo aberto, é isso? Como é que se dá esse processo? Também, porque vai que os investidores aí que estão ouvindo Que gostariam Bossa de Nova como brincar. negócio, né? Como que é? O que a gente recomenda? A gente recomenda, a recomendação máxima que você invista seu patrimônio em startups é de 10%. Tá. Sim. Então, 10% do seu capital já investido e tudo mais, então não é do dinheiro que você está usando para o seu dia a dia, de capital investido, o máximo de 10% seja aplicado em startups, porque é um risco muito alto. Então, você vai olhar a sua carteirinha lá, você aí tem CDB, tem o Tesouro, tem minhas ações e vou investir em startup. Exatamente. Tem minhas bitcoins. Sim. A Bitcoin é a loucura, que você nunca sabe se a Bitcoin ela significa 3% ou 35%. Não, Exatamente. varia do dia. Beleza, então você olha a sua carteira e um item da sua carteira, no máximo 10%, vocês recomendam botar em um fundo para startup. É isso aí. Porque o dinheiro de startup, a gente tá brincando aqui, o Bitcoin também ele é muito volátil, mas você sabe que mais ou menos alguma coisa vai segurar. É. Então, todo o mercado, a gente sabe que você pode perder muito dinheiro, mas a possibilidade que acontece de você perder tudo, ela é muito pequena. Sim. Agora, numa startup, não. A gente Ela é tem grande. vários casos que a startup não deu certo, fecha a startup e o dinheiro que você passou para ela. Como é que tá a taxa de mortalidade de startups? Eu lembro que era um número absurdo. É um número muito grande. Dentro da Bossa Nova, a nossa taxa é muito baixa ainda. Eu não sei te que bom, falar que exatamente a porcentagem, mas a nossa taxa é muito baixa. Vocês estão com um bom filtro aí. Estamos com um bom filtro Porque e eu lembro também que tem era alguns fundos mais novos. a cada 10, 9 fecham as portas, né, no Vale da Morte. Aí é um número bem alto. Tem muito disso, mas também tem aquelas startups que estão muito no começo, que ainda não virou negócio de fato. É aquela ideia, entra nessa aquele projeto. Eu vou fazer um parênteses, porque você tem essa história, né? A gente não falou, mas o Olavo navegou esse mundo de startup há muito tempo via ABS Startups. A gente já fez muito Startup Weekend também junto. Então, a gente está nessa jornadinha de acompanhar esse mercado se fortalecendo há um tempo, né? Exatamente. Então, esses números estão melhorando. Então, muita coisa se forma de algum jeito. Às vezes entram numa estatística, mas nunca virou negócio. Então, por exemplo, eu nem costumo contar muito, mas eu posso falar que eu tive 2 startups. Só que foram por tão pouco tempo, 2 negócios, que, tipo assim, esse número ele não pode ser contado numa estatística. Sim. Então, sim, a índice de mortalidade é muito grande, mas a gente também está misturando tudo aqui nessa conta, né? A gente também está trazendo negócios comuns, a gente está trazendo o bar da esquina, a gente está trazendo muita coisa para isso acontecer. Os dados históricos ainda não são corretos. Que o negócio é a sensação, quando o número alto nos dá, é de destruição de capital. Quer dizer, 9 em 10 de tantos milhões sumiram. Não é bem assim, né? Quer dizer, o negócio pequeno, ele nem tem tanto capital para destruir também, né? Ele o risco não é tão grande. Digamos, né? Não é que ele investiu um tanto em salários e não deu nada. Não, o cara abriu o negócio, fechou, mas pagou um aluguel ali e tá tudo certo. Fez um pitch e foi contabilizado às vezes também. Então, essas estatísticas eu não sei exatamente qual é a base de onde elas saíram, pra gente poder não falar nada errado, mas tem muita coisa envolvida. Dentro de startups, a gente tem visto que o ecossistema amadureceu. Sim. Então, você tem tido cada vez mais pessoas e instituições para poder ajudar o empreendedor. Então, você tem hoje, desde instituições como fundos de investimento, você tem aceleradoras e incubadoras, e até coisas completamente não institucionalizadas, que são as comunidades de startups que existem. Então, o que é uma comunidade de startups? São pessoas, normalmente, que se reúnem localmente para fazer apoio ao empreendedor.
Então, vão fazer meetup, vão pegar assim, Mário, vem cá que eu tenho uma pessoa que quer falar com você. Vou te apresentar para o investidor, Pedro. Então, Sim. começa a fazer esse relacionamento de forma muito bacana. E aí, isso vai fornecendo... São os aí- Vélez, né? A gente tem lá em Minas, assim, o nosso... Como é que era o nome? Até esquecido. São Pedro Velho. São Pedro Isso. Vélez. Não, tá na Califórnia tem o Brazilian Storm. Tem né, o que os caras Brasileiro se tá lá, juntam mas pra lá o pessoal é vender. grande. É, lá como é que chama? O da A Valsa, o Nova Zé Felipe, Kombucha. a Nova Kombucha. Enfim. Mas vamos voltar pro negócio da Bossa Vamos Nova. voltar, porque eu fiz uma pergunta e atrapalhei. Desculpa, mas vamos lá. Vamos entrando em Então, parênteses. Bossa Nova, você pode ter uma pessoa vai e pode investir, você Pessoa recomenda física. investir a pessoa física investir nos fundos da Bossa Nova em cerca de 10% desse volume de recursos que você tem investido. Isso aí. Então, a gente tem os fundos de Venture Capital, normalmente eles se organizam de forma tributária. Vamos pro técnico agora, mas para ficar fácil. É importante. Então, assim, os fundos eles se organizam de uma forma que você tem um grande fundão, um grande bolso, que a gente chama de fundo FIP, normalmente. Os Tá. FIPs, tá? Você tem um fundo grandão que vai estar super capitalizado. Vai ter 200 milhões, 300 milhões, alguns bilhões de reais para poder investir. É o fundo mãe, é o fundo... É o fundo mãe, mas normalmente muitos fundos, hoje no Brasil, os mais conhecidos, eles operam através disso, porque Tá. eles fazem volumes muito altos. Tá. A Bossa Nova, ela não opera através desses FIPs, ela opera através de SCP. São tá. sociedades em conta de participação. Perfeito. São fundos menores, que a gente chama de pool. Então, pools que ficam ali em torno de 5 milhões de reais. Tá. Então, eu tenho praticamente pools sendo aberto direto e pools com possibilidade de aceitar cota. A gente tem desses pools, alguns com teses bem genéricas, que é a tese mãe da Bossa Nova, genérica no sentido agnóstica a vertical. Tá, não tem um tema específico. Não tem um tema específico. A Bossa Nova, por si só, como instituição, investe em qualquer tipo de startup, qualquer vertical de startup. Certo. Tem as suas pontos ali dentro da tese de investimento, mas falando de vertical, em qualquer uma. Os meus pools, eles podem ter teses que vão seguir essa tese mãe da Bossa Nova, ou a gente pode personalizar. Então, vocês falaram com o Carlão. Sim. Sim. O Carlão é um dos nossos investidores. Carlos. Carlos Augusto. Sim. Só pra deixar claro. Exatamente, o Carlos Carlão. Augusto. Pra gente é Carlão. Sim. Ele é investidor num dos pools, que é o pool Fintech. Perfeito. Perfeito. Então, o Fintech vai investir, logicamente, em startups que estejam dentro dessa vertical. Tá. Perfeito. Tá? A gente tem Fintech, a gente tem Health Tech, a gente tem educação, a gente tem bem-estar e esportes. Geralmente é um tema, é uma vertical de temática, não é tipo, sei lá, empreendedoras, mulheres, alguma coisa assim que vocês também E têm. temos também tá. esse para focar. Então, a gente tem os tipos de vertical, mais o vertical de indústria, Uhum. e a gente também começa a trabalhar agora um pouco mais com o vertical também de audiência, de público, vamos Perfeito. falar assim. Ah, legal. Então, a gente tem um Onde a fundo... ponta do consumidor lá. A gente tá olhando agora para um que é formado por empreendedoras, só investe. Então, o fundo ele é liderado apenas por mulheres investidoras Entendi. e que investem em startups que sejam fundadas por mulheres ou que tenham negócios voltados a mulheres. Perfeito. Perfeito. E também temos alguns que estão olhando um pouco para a região. Então, tinha um pouco de foco no Nordeste, um pouco de foco no Sul, em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, sem excluir os outros, mas com um dos objetivos de também gerar ali um pouco de fomento para a região. Entendi. Aí vocês rodam vários pools ao mesmo tempo. Vários ao mesmo tempo. Hoje são mais de 20 simultâneos. Perfeito. Entendi. Nossa, é bastante E coisa a pra Bossa Nova como empresa, quer dizer, aí você, né, como sócio da empresa, enfim, vocês vão ser remunerados conforme o quê? Como esse contrato funciona? como é que vocês Eu pagam as chutar suas aqui, mas contas? como o negócio funciona? Que horas o cara te paga uma que ele entra, ou ele te paga, enfim, como é que é esse negócio? Legal. Tem formas, as duas formas mais fáceis de entender como um fundo ganha dinheiro Aham. é através da taxa que a gente cobra, então a taxa de administração, Tá. que é retirado do aporte financeiro. Então, quando você aporta 100 mil reais, parte desse dinheiro Gestor. é usado para o gestor, para a gente poder manter a empresa. Perfeito. Parecido com taxa de carregamento lá na Previdência, ou... Enfim, porque a forma de O banco cobrança... também, né? Porque a forma de Então, cobrança na entrada é esses carregamentos que você paga na entrada. Mas porque as demais você vai pagar ao longo do tempo. Mas enfim, a taxa é igual de qualquer fundo de ações, fundo de CDI o cara tem. É isso aí. O A fundo gente da faz- Bossa, ele tem uma duração de 10 anos. Sim. Normalmente, os fundos de Venture Capital têm durações de 10 anos. Então, durante 10 anos, a gente vai fazer a administração daquele dinheiro. Então, é uma taxa... Desse pool. Desse pool, de Tá. cada um dos pools. Cada pool 10 anos. Então, cada pool Exatamente. novo vai aumentando o tempo. Tá. Exatamente. Então, é sempre ter que ter alguém responsável pela administração, mesmo que se a Bossa... e o que acontece se a Bossa fechar amanhã? Ótimo, você já tem um contrato que durante 10 anos, seu dinheiro vai ser administrado por alguém. Perfeito. Perfeito. Então, isso está fechado.
Então, tem uma taxa que cobre todo esse custeio. Além disso, no investimento da startup, a gente tem um percentual que é do investidor, a gente precisa remunerar, e também um percentual que fica para o fundo. Perfeito. Então, essas são as duas formas claras, mais fáceis de explicar. Taxa de administração e através da taxa também que a gente ganha sobre o exit da startup. Perfeito. É uma taxa sobre... Ou vocês ficam com uma equity, ganham, ou como é que é? Só porque... É quando a gente tem um equity da startup. Você então, pega um equity também. Isso, a Você gente fica pega com uma o ação. equity, Tá. que já Desculpa, é achei que era todo uma como taxa Bossa do Nova. deal. Não. Não, já é o equity de toda a transação. Tá. Parte desse equity, então, ele é da Bossa Nova, parte desse equity É do do pool. pool. Perfeito. É porque a Bossa Nova ela é uma sócia ostensiva do pool, que chama. Então, ela acaba tendo participação pelo próprio pool. Perfeito. Perfeito. Então, pô, o cara botou o dinheiro no pool, pagou a taxa de administração, durante aqueles 10 anos a gente investiu juntos, vocês cuidando É o do que é meu dinheiro, ótimo, eu. porque a Bossa Nova tá tomando Tem a risco Bossa junto Nova, comigo. Exatamente. E aí, chegou o fim de 10 anos, botamos 100 mil reais, fazendo a conta, na hora de fechar aqui, sobrou 200, digamos, 200 é o total que valeria cada pedaço que entrou. Desse pedaço que tá acima do que eu coloquei, né, do que é o dinheiro que a gente criou junto, o lucro do processo todo, é dividido metade Bossa Nova, metade do cara que botou o dinheiro. Isso, mais ou menos isso. Parte Bossa Fiz Nova. uma conta bem de padeiro aqui, mas isso aí. mais Mas ou é menos essa a isso. ideia. Metade do lucro de cada um e foi beleza. Bossa Nova ganhou dinheiro comigo. É isso aí, exatamente pelo motivo que vocês falaram. Eu tô compartilhando o risco. É. Então, eu tô falando de investir dinheiro de outras pessoas, mas eu tô entrando no risco junto com elas. E isso é skin in the game pra gente, né? Perfeito. Então, Sim. é quando a gente se importa. E aí, eu acho que essa história do exit é sempre bom falar pro empreendedor, porque o empreendedor fica, às vezes, bate na nossa porta pra poder pedir dinheiro, mas não entende como que o investidor ganha dinheiro. Sim. Então, a gente falou agora como Ele que o acha investidor... que ele acordou de manhã, ainda mais na área de impacto. Ele fez uma benfeitoria. Tá doando dinheiro. Pessoal, no Brasil ainda confunde Gostou muito de doação com mim. investimento, que é uma loucura também. Meu brilho no olho lá e gostou muito e agora me deu $1 milhão. Quer incentivar, né? Eu preciso de empreender, preciso de ajuda para empreender. Para. Investidor não é governo. Claro. Tem outras formas lá de se buscar, né? Se a gente falar então de impacto... tem dinheiro pra isso, claro. Tem dinheiro para isso de alguma forma. O investidor, ele é capitalista. O investidor, ele quer retorno. Claro. Então, eu falei lá do FFF. Não, o FFF não quer mesmo, não. O FFF nem sabe, às vezes, como que ele ganha dinheiro com esse tipo de investimento. Quando você começa a fazer isso a partir do momento de um investidor anjo, ou então a partir de um fundo, existe literalmente um interesse de retorno financeiro. Perfeito. Tem gente que está interessado, igual eu falei, uns fundos que querem investir no Sul, que querem investir no Nordeste, de incentivar a região? É lógico que sim. Mas o objetivo deles é retorno financeiro. Claro, minimamente ele quer retornar o que ele colocou com juros, é o mínimo. É isso aí. Então, o investidor ele ganha dinheiro através de um evento de liquidez. Então, quando eu invisto numa startup, a gente está sempre pensando qual vai ser o meu evento de liquidez que eu vou poder sair. Ou como que é a minha saída, que é a pergunta clássica. Que é você o- vai ter que se preparar para responder para os seus investidores. Que é a pergunta do exit. Sim. Então, quando fala assim, ó, fulano deu exit pra gente é quando a startup teve esse evento de liquidez, que ele acontece de 3 formas. Ele vai ser através do IPO, então, talvez Abrir na um dos bolsa, melhores cenários. É. Estourou, foi pra bolsa, B3, Nasdaq, estourou champanhe, cai papel picado, aquela felicidade toda. Como é que eu ganho dinheiro nisso? Eu tinha participação, eu tinha algumas ações. Essas ações, quando o capital foi aberto, o mercado comprou a você ação de vendeu mim. lá um pedaço. Eu paguei quando eu entrei, eu comprei 1% por R$1 milhão. O meu 1%, depois, ele tá valendo, então, R$50 milhões. Valorizei Perfeito. meu capital em 50 vezes. Perfeito. Assim que eu ganhei dinheiro. Segundo cenário é quando a gente tem um M&A. Então, fusões e aquisições, merger and acquisitions. A gente investiu numa startup, vem uma grande corporação, por exemplo, e compra essa startup. Um caso legal que a gente tem, que foi anunciado, é a Smart Hint. Smart Hint foi investida pela Bossa Nova e foi comprada pela Magazine Luiza. Perfeito. Então, ótimo. Números Tá fictícios. comprando tudo a Magalu, by the way. Sim. Magalu, Local Web, essa galera Sei. tá com... Tá comprando. Inclusive podcast, Magalu. Ó, aqui, ó, Magalu! Eu sei que o Jovem Nerd agora com vocês tem um Hidra Podcast. Pois é, A gente não vende liga pra tudo, não, a gente. gente vende um pedaço. Se Quem pagar sabe? bem. Ah, não sei, a gente é difícil, vai. Nerdcast tá falando mais sobre outra parte. O Nerdcast quer empreendedor saber ainda disso. não fala de startup, é que vocês falam de Isso aí, startup. isso aí. Ó, como é que ele é Exatamente. bem melhor que a gente pra fazer o nosso pitch. Boa. Mas vamos lá, desculpa, a gente, muita piadinha. Mas aí, Mas beleza. Tá, Magalu Então, comprou o Smart Hint, M&A. era sócio. Isso, compra e então, de novo, mesma história. Eu tinha participação. Normalmente, esses M&As, ele acontece com uma compra total da startup. Então, 100% das ações são compradas. Se eu tinha uma cota, a pessoa me compra.
Quando a gente entrou na startup, de novo, números fictícios, volta a pensar nessa ideia, eu tinha 1% por R$1 milhão. Quando foi comprada, a empresa, então, 1% por R$1 milhão, a empresa vale R$100 milhões. Quando a empresa vem à corporação e compra, vamos supor que ela comprou por R$700 milhões. Exemplo. Claro. Multiplicou 7 vezes Claro. o meu capital, então Beleza. ganhei dinheiro de volta. Perfeito. E o terceiro caso, esse é um pouquinho mais complicado, é quando a gente vai fazendo novas rodadas de investimento. Então, como que a empresa vai se valorizando? Ela abre uma rodada pequenininha de investimento, capta um pouquinho de dinheiro e tem o valuation dela. Ela vai para uma próxima rodada de investimento, então ela teve mais comprovação de mercado, o valuation vai aumentando. E isso vai acontecendo. Em cada rodada de investimento, eu compro uma participação. Então, vocês dois são donos do Hydra Podcast, cada um tem 50%. Eu vou vir aqui, então, vou fazer um investimento em vocês, eu vou comprar 10% da empresa. Então, 40, 40, 10. Se for entrar um novo investidor, ele vai entrar e vai diluir todo mundo. Então, vamos supor que ele vai comprar mais 10%. Então, dilui todos nós em 10%. 36, 36 e 9. Sim. E aí ele vai pegando, então vai acontecendo essas diferenças. O que está acontecendo com vocês, no final das contas? Vocês estão ficando com menos participação. Se a gente continuar sempre fazendo investimento desse jeito, vocês vão ficar muito diluídos no final das contas. Vocês vão ter participações pequenas, 10%, Sim. às vezes 5% para você. Qual é a motivação que você tem de acordar todo dia? E a gente sabe que a vida de empreendedor É ferrada. é aquela coisa, aquela loucura. Qual é a motivação que você vai ter ao longo do tempo? Se você tiver 10% da empresa, você já perdeu o controle da empresa, os investidores mandam mais que vocês, não é mais legal para ninguém. Então, à medida que as rodadas vão aumentando, os investidores maiores, que vão entrar com cheques muito maiores e em rodadas mais para frente, eles vêm e compram os investidores menores, os investidores que entraram em momentos anteriores. Tá. Nessa recompra, mesma lógica. Então, é assim que o investidor ganha dinheiro. É para isso, quando a gente está investindo numa startup, que a gente está pensando qual é dessas 3 opções. Faz mais sentido para esse modelo. Mas deixa eu te perguntar, é até uma dúvida, até que a gente viveu também em alguns processos lá, eu empreendendo, mas também apoiando os empreendedores, que é, isso fica em contrato já com esse empreendedor, assim, qual momento, por exemplo, se entrar uma Series A, B, né, uma rodada nova de investimento, vocês saem totalmente, saem parcialmente? Isso fica definido ou são conversas que vocês vão tendo ao longo, assim? Porque também eu já tenho empreendedor que quer decidir se que hora você vai sair, que hora você vai entrar. Essa briga existe, né? Existe sim. Não fica normalmente decidido em contrato. Até porque tem muita coisa que pode mudar. Que pode mudar e que, eu falo, não é que pode mudar, é que vai mudar, a gente só não sabe quando. Pra onde também. Sim. Se é pra bom, se é pra ruim, mas a gente sabe que vai mudar. Em alguns contratos, existem um termo que é um termo de antidiluição. Então, igual eu falei, ó, na segunda rodada de investimento, vocês dois são diluídos, mas eu também sou diluído. Sim. Então, eu tenho uma opção. Existindo esse contrato essa cláusula de antidiluição, posso falar assim, ó, eu não aceito ser diluído. Sim. Só que para eu não ser diluído, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar de novo. Então, eu compro mais uma parte da startup de novo. Que isso, às vezes, vai ser tirado da nova rodada de investimento. Tem algumas cláusulas para não ficar muito complicado. Então, eu posso aumentar a minha participação. Alguns fundos entendem qual é o sweet spot para ele poder sair. Então, a Bossa Nova, a gente normalmente sai em casos de M&A ou então em casos onde a startup vai fazer uma Series B. Tá. Que é onde normalmente... Vocês ficam. É porque, normalmente, o cash out, então, o investimento ele acontece como cash in e cash out. Cash in vai direto pro bolso da startup. Ninguém ganhou dinheiro, ninguém colocou dinheiro no bolso aqui. Perfeito. É só para crescer. Então, as rodadas Seed, Pré-Seed e Series A... É pra queimar dinheiro, não tem jeito. cash in. Só para ir para startup. Tudo entra para ser investido, marketing, equipe, gestão e tal. Ninguém tira e põe no bolso esse valor. Exatamente. A partir daí, na Series A, às vezes, muito pouquinho começa para cash out, mas muito, muito pouquinho. No Series B, aí começa a ter essa necessidade de limpar o cap table. Porque a participação, a gente espera que a startup saia de uma Series A com os empreendedores tendo mais de 50% da startup. Para quê? Para eles não perderem o controle. Perfeito. A partir dali, se eu fizer qualquer diluição, eu vou tirar esses empreendedores dos 50%. Sim. Então, a gente começa a fazer um pouco de cash out para poder comprar os investidores anteriores.
Então vai dinheiro Inclusive para aquele startup. FF que entrou lá, se ele tiver em contrato. Exatamente. Esse FFF já deve sair há um tempo, inclusive. A gente espera. Agora, se não, é a hora que compra. Compra investidor anjo, compra esses investidores que entraram no pré-seed. E o próprio empreendedor, a gente também espera que ali ele coloque umas milhas no bolso. Porque o salário do empreendedor, e a gente tem muita essa briga Sim, com a claro. galera, É. então tem muito empreendedor que quando chega pra mim, não chega assim, salário de 17 mil reais. Eu falei, meu amigo, 17 mil reais. Mas é porque o meu salário no mercado seria 30. Eu falei, ótimo. Você quer contato de alguém do mercado? É. Você quer indicação Você de vaga de emprego? Você quer O indicação que é que você precisa? Você quer ganhar 30 mil reais? Ótimo, a gente arruma um lugar pra você poder ganhar 30 mil reais. Essa briga é feia. Não é pra você poder ganhar isso com investimento na startup. Sim. Então, o empreendedor, ele passa muito tempo sendo, de certa forma, subvalorizado em relação à experiência que ele tem, que poderia gerar no mercado. Ele vai ganhar um salário menor do que o mercado paga normalmente, né? Com certeza. É. Com certeza, sim. Só que a gente espera que com o tempo ele ganhe muito dinheiro. Então, quando ele chega Ele tem ali... que entrar no risco junto, né, gente? Quando ele chega depois ali do Series A pro Series B, fala assim, beleza, coloca uma grana no bolso agora. Vai ser feliz, vai comprar um carro bom, vai comprar um apartamento Sim. muito bom, vai dar conforto pra sua família. Agora dá uma respirada porque a gente tem uma nova loucura pela frente. Você pagou já um processo e agora vamos para outra escala. É isso aí. Entendi. Pô, interessante, mas aí uma coisa, só uma curiosidade, aí um detalhe que eu fiquei em cabeça, assim, que, pô, essas novas rodadas de investimento, elas servem, é claro, para remunerar você, né, quem entrou no começo, ganhar uma grana e tal, e por isso aí, mas também tem a necessidade do negócio de capital, o negócio de dinheiro para crescer. Mas chega um momento ali, putz, na série A lá, você não quer que o cara tenha menos, que os fundadores tenham menos do que metade do capital da empresa. Mas se a empresa está precisando de financiamento para crescer, isso acaba sendo, vai acontecer, não tem como, né, botar dinheiro novo na empresa vai significar diluir eles. E aí o que acontece é, o caminho é ir para um crédito, ir para financiar via crédito o negócio, enfim, como é que vocês fazem isso para lidar com esse trade-off, né? Não querer diluir, mas precisar de dinheiro para crescer o negócio. Tem essas possibilidades. Então, dependendo do Tem um motivo... jeito de ficar com a gestão também, deles terem, ainda não ter tudo, mas ainda ter na gestão. Tem uns tem, meios, não, né? No Brasil tinha ação ordinária preferencial lá atrás para empresa, mas o negócio que a gente não sei. usa ainda? Nem sei também. Cara, tem umas loucuras, mas aí eu não consigo entrar muito no jurídico, porque eu não Porque vocês entendo. não, Claro, e vocês não estão nesse tamanho. A gente não chega nessa parte, mas tem umas questões de ações preferenciais classe A, classe Isso, B, é. classe C, tem algumas diferenças. Tipo, a classe C não tem direito a participar do conselho, mas não tem direito a voto. É isso. A B tem direito a voto. Então tem Entra algumas na diferenças. lógica de conselho. Pelo menos eu também não entendo, hein, gente? Vamos buscar, aliás, indica alguém pra vir ensinar isso pra gente Esse é um aqui no bom Vitor. assunto. Mas o que eu já vi é isso. Geralmente ele dilui um pouco, mas ele ainda tem a maioria e aí isso garante a gestão no você tinha conselho, isso. via conselho, alguma coisa Muita assim. empresa no Brasil, quando foi fazer IPO lá nos anos, sei lá, 90, né? Foi buscar isso. A ação ordinária preferencial é a mesma coisa. O ordinário, o cara teria direito a voto no conselho, preferência no recebimento de dividendos, né? E aí é um problemão também, porque você acaba que, pô, a empresa muito grande, sei lá, aquela, né, ITSA 3, ITSA 4, a diferença vai ser nesse assunto. Mas enfim, só para entrar um pouquinho nessa... Mas aí eu acho que... Patrão do mercado. Mas entendi, perfeito. Mas adoraria, isso é um ótimo problema para o empreendedor ter que É. discutir. É isso que eu acho, assim, né? Nesse momento é uma bela conversa. E aí espero que já tenha o jurídico tudo organizado, assim. Inclusive, tem um jurídico organizado assim que possível, né? Pois é, isso que eu ia voltar. Tem mais alguma coisa aqui da bosta que eu entender? Vai ter logo mais, manda bala. Eu Não, volto. beleza, porque eu acho até pra fazer esse ciclo. Então a bosta. A lógica aqui é você vai e o Pedro puxa. Exato. É isso? Deixa eu te Eu vou fazer contar. no freio de mão aqui. Exatamente. Não, a Agora lógica é o vai, seguinte: agora vai, o vai. Pedro entende muito de finanças e dinheiro, entendeu? E aí, quando ele Parei. entende esse assunto, eu deixo pra ver se tá bom, porque eu paro no teto, entendeu? Quanto eu consigo entender. Quando vem a turma que é da fintech, por exemplo, o Carlão, ou até a hora que eu falo, tá bom, deixa eles conversarem aqui, começa a falar de CRI, CRA, eles têm que ir lá dar lá, eu falo, nossa, tá bom, entendi, entendeu? É isso. Isso Ok. aqui, Brasil, só pra ficar Forma claro, alguma. isso aqui é o que a gente fala de sócios complementares, tá vendo? Coisa linda, É isso né? aqui que a gente tá falando. E Mari tem de inovação pra caramba, 1000 coisas de pesquisa. Jornalista na mesa, só você, inclusive. Que Muito realmente bem, entende né? desse ofício que já faz. E já brinquei muito E startup. empreendedor, verdade, tem um negócio. Boa. Enfim, boa. Não, mas só pra voltar essa lógica aqui então, a Bossa Nova tá em pré-seed e semente, e aí com a intenção de sair, vocês não vão entrar, vocês vão abrir VCs com tickets maiores, nada, vocês vão até 1 milhão, é isso? Hoje sim. Novidades a vir por aí. Não posso falar mais do que Breaking isso. news! Mas hoje sim a gente fica no seed e pré-seed. Aquela conversa que a gente começou lá então. Então o seed e o pré-seed é esse momento onde o pré-seed ele tá fazendo um valuation ali de até uns 10 milhões de reais.
A startup já precisa ter algum faturamento, mas ainda não é um faturamento muito alto, um faturamento até coisa de R$100 mil por mês. Ela tem que provar o modelo. Alguém tá pagando essa conta. É isso. Essa é a ideia. Por isso Tá. que a gente pede faturamento. A gente não pede faturamento pra ser cuzão nem nada. É assim, tem alguém pagando? Sim. Tem alguém pagando, o mercado já aceita. Porque, por exemplo, vocês não trabalham com empréstimo, trabalham? Não. Porque quem trabalha com empréstimo geralmente vai cobrar o faturamento para poder garantir o empréstimo. No caso de vocês, não, é para garantir que se provou. Isso. Vocês não estão preocupados em receber em faturamento. Isso aí. Você não tá chutando pra qualquer lado. Tá. A gente já sabe, Sim. você já sabe que se chutar pro lado de cá, a gente espera que tenha o gol pra cá. Perfeito. Então você não tá arriscando. O momento seed, ele já começa a ficar capitais mais volumosos. Então a rodada já fica em torno de R$3 milhões. Então o valuation é de 30 milhões. A gente fala, às vezes, essas linhas todas, elas vão se complementando. Então a gente pode fazer uma série A menor e um seed maior. A gente brinca que é um sidão. Né? Você faz um sidão lá, que vai ser um seed na casa de uns R$7 milhões, com o valuation da startup próximo a uns 50 milhões. Então esse tipo de coisa já acontece. Talvez a melhor, a gente estava brincando que é difícil definir, mas a melhor forma talvez seja isso. O montante de recurso que vocês estão olhando, menos a fase da startup, porque também pode variar bastante ali, né? Dependendo do... Enfim, se for nos Estados Unidos, então, você nem precisa faturar em alguns casos, quando a tecnologia é muito inovadora, mas em geral varia muito, né? É melhor olhar pelo valor mesmo, os montantes. Eu acho que o valor ele é mais fácil para a gente poder classificar. Porque tem dessas, às vezes eu já vi algumas classificações que falam assim, a startup no seed está montando produto, no série A está montando máquina de venda. Isso é muito americano. Isso aqui no Brasil já caiu por terra há muito tempo, porque eu já estou esperando que ela tenha uma máquina de venda minimamente sendo testada no pré-seed. Então não dá pra gente poder falar que isso tá... A gente aqui pega menos risco, a coisa tem que estar um pouco mais estruturada, assim, não cai nesse mito de que tudo muito solto vai resolver. Exatamente. Mas aí me explica nesses critérios aí, além do valor do dinheiro, o que vocês estão olhando, por exemplo, no pré-seed? O que é? Dá alguns exemplos mais práticos. O que a startup tá fazendo? Como é que ela tá juridicamente, em termos de equipe, só para tangibilizar. Pro seed e pré-seed é igual o que a gente tá olhando. Tá. Então a gente espera que a startup já esteja faturando. Olavo, tem um número? Cara, o nosso número é R$20 mil. Por que a gente decidiu R$20 mil? Normalmente, se você fatura menos de R$20 mil por mês, significa que você ou fatura muito pouco há muito tempo, você faturando 10, não está crescendo essa máquina de vendas, ou você começou a faturar há muito pouco tempo. Então, às vezes, é o seu quarto, quinto mês de faturamento, ainda está um faturamento baixo. Então, ainda tem muita coisa sendo calculada. Passou dos 20 mil, segurou ali depois dos 20 mil um tempinho, já tá bom, a gente já entendeu que você sabe o que está fazendo. Já tem as hipóteses. Então, startup, a gente sempre fala que é uma empresa que está validando o modelo de negócio. Então, ciclo de validação. Isso para mim é muito importante. Rodadas de investimento é fazer um novo ciclo de validação. A diferença é que eu vou ter as hipóteses para poder saber o que eu quero buscar e eu vou falar com o meu investidor essas hipóteses e ele vai me dar dinheiro para testar essas hipóteses. Perfeito. Então, quanto mais eu já sei sobre o mercado, eu já sei sobre o meu negócio, é mais fácil para eu poder trazer essas hipóteses. Quando eu estou olhando para uma startup ou para um empreendedor, isso para mim conta muito. Então, eu faço essa pergunta para o empreendedor. Eu falo também, eu falo, para mim, toda startup está sempre passando por ciclos de validação. Você quer meu dinheiro para você validar o quê? O saber como responder isso conta muito para a gente. Claro. Se eu estou olhando para pessoas, eu preciso entender o quanto essas pessoas estão por dentro do que elas estão fazendo, ou se ela vai estar se aventurando com o meu dinheiro. Se for para aventura, não dá, cara. Vamos jogar na Mega Sena aí que eu posso ganhar mais. Sim. Agora, se a pessoa consegue me explicar a história por trás daquilo, consegue me explicar a lógica, eu quero testar agora um novo canal de venda. A gente percebeu que há uma demanda muito grande para cá, vamos tentar abrir o produto para esse novo tipo de cliente. Então, ótimo, vamos testar junto, porque se der certo a gente ganha junto. Perfeito. Então, de números lá. Então, a gente tem R$20 mil de faturamento mínimo. Tá. Mensal. Porque se fosse quem que dá venda, aquelas vendas, sei lá, eu já tive startup que a gente vendia 1 milhão, mas... Muito pouco recorrência. Muito pouco recorrência. A gente espera mais recorrência porque a gente tem mais facilidade de trabalhar com SaaS, que é o Software as a Service, que basicamente trabalha com modelo de assinatura, então você tem muita recorrência. Recorrência é importante. Pra gente, recorrência é muito importante. Tem que ter mais de 1 ano e meio de operação. Esse número de 1 ano e meio ele é completamente fixo.
Não necessariamente. Às vezes, se a gente tem uma startup um pouco menor, mas que já está conseguindo mostrar essa atração e tem um time muito forte, eu posso estar. Às vezes, a gente investiu recentemente numa startup, vai sair já falando, uma startup de Campinas, que eles tinham acho que 9 meses de operação quando a gente fechou o investimento neles. Caramba. Só que eram empreendedores muito, muito experientes, que já tinham outros negócios, já tinham feito outros negócios. Tipo o Carlão que senta na sua frente com a certidão. É isso. Já abriu um banco, agora já eu abriu abro um negócio, banco, agora eu beleza, vou abrir você sabe abrir negócio. isso. Então, a gente olhou assim, então tem esse time experiente, eu consigo segurar um pouquinho os outros termos. Mas, de forma geral, então, agora Mas um quando ano você e meio fala de em faturamento. operação, classifica pra mim, o que vocês olham? É o CNPJ aberto? Isso que eu quero saber. Tem que ter um CNPJ aberto ou não, é o que já tá vendendo, mesmo que você opere no CNPJ de uma empresa e vai fazer uma spin-off, porque tem vários casos esquisitos aí que a gente encontra. Spin-off é um negócio legal pra falar, hein? Boa. De esse tempo, 1 ano e meio de operação, a gente não... É por isso que eu falei, não é na régua. Tá. Então, você começou o negócio 2020, 2019, a gente tá contando por ali. Por que eu falo esse 1 ano e meio? Porque eu não quero que você começou a fazer um negócio agora em março e você vem bater na minha porta, porque não dá ainda. Tá muito novo, tá muito projeto. Sim. Então, vai testar um pouquinho, vai tentar um pouquinho sozinho e depois vem falar comigo. O investidor não tá aqui para poder fazer o seu negócio sair do papel. O investidor tá aqui para fazer o seu negócio crescer, pra gente ganhar dinheiro junto. Claro. Sim. Então, isso que precisa ficar muito importante. Agora, empresa que está aberta há muito tempo tem outro risco, né? Então, eu tenho lá 7 anos de empresa, ainda estou faturando 50 mil reais por mês. Por que você acha que agora que você vai começar a ganhar? Eu preciso te dar dinheiro para você poder estourar. Sim. Se em 7 anos você não estourou, diferente? em 7 anos você não consegue ganhar mais de 50 mil reais por mês, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, a gente vai aí começa a fazer os cruzamentos, né? Então, tem os pré-requisitos e depois começam a sair os cruzamentos. Até vou te cobrar em seguida o negócio de PME e startup que passa um pouco por esse assunto, né? Passa muito por Voltaremos isso. nisso, já quem tá ouvindo, enfim. Boa. Esse ponto é importante. Então tá. Então... E aí, no final, a gente tem essas questões de modelo de negócio. Tá. Então, a Bossa Nova investe em modelos de negócio que sejam B2B, então que sejam vendas de empresas para outras empresas, um modelo B2B2C e, em alguns pools, a gente investe no B2C, mas é raro. Sim. Por quê? B2C é mais difícil. É Por que no B2C e porque uma coisa que a gente não investe também é em marketplace, Tá. normalmente. Tá. Por quê? Que isso, Raul? Olha, Todo mundo tem um que marketplace. isso? Quem não teve uma ideia de marketplace ainda? Toda semana, né? Tudo é marketplace. O ideal é um marketplace de ideias. É uma Tá aqui, marketplace as pessoas de, trocam de ideias. áudio, sei lá. Tô Entre brincando. marketplace. Exato. Mas é muito assim. Por que não? A palavra ficou meio... Porque gasta dinheiro para danar. Sim. Que é isso, é que a gente já entrevistou alguns marketplaces aqui, é que você tem que, aquela coisa que a gente falou, você tem que crescer nas duas pontas ao mesmo tempo, que é o caso da Singu aqui, por exemplo. Então, tem que ter as manicures e tem que ter as clientes. Se as duas não existirem no marketplace, ele não para de pé. Então, queima muito caixa, né? Pensa no Uber da vida ou pensa no iFood. Quantas vezes já não receberam um cupom do iFood? É, Cada cupom daquele que você recebe, que você usa, é um dinheiro que está sendo queimado. Sim. Esse dinheiro que está sendo queimado, vocês acham que sai do bolso de quem? Não, É do investidor. E junto com isso, assim, marketplace tem expectativas de monopólio, né? Então, assim, o iFood manda cupom, mas o Rappi tá mandando cupom mais barato ainda pra mim ultimamente. Aí fica, cara, todo mundo gastando muito dinheiro pra ver quem consegue dominar aquele mercado, né? E brincar disso tem que ter E muito... o famoso, tem que ter muita bala não na agulha, necessariamente você vai ter break-even tão cedo na vida. De forma alguma. Se é que vai ter, né? Não sei se o seu investidor lá ser muito paciente lá no Japão, nas Arábias, lá, ele, em geral, ele não vai querer esperar tanto tempo pra chegar lá. Então, por conta disso, como a gente entende que é o que a gente chama de capital intensive, então gasta-se muito capital no começo, e o meu cheque, ele é um cheque pequeno. Uhum. Então, se eu te der 300 mil reais, Você vai queimar muito rápido. você vai torrar 300 mil reais só para você poder conquistar cliente e não necessariamente você vai conseguir ter bons clientes, você vai ter recorrência, você vai ter várias outras coisas que a gente precisa. Perfeito. Então, acho que tem muito dessa diferença do porquê não investir nessas Então, áreas. modelo de negócio, o tempo de operação. Não, B2C, por que não? Desculpa se você falou. Ah, O B2C é muito parecido, porque normalmente você vai precisar de gastar muito para poder alcançar a escala, para você poder conseguir muito cliente. Perfeito. Então, normalmente, esse é um motivo. Tá. E tem mais desafio de compliance, umas coisas assim também, não é? Eu já ouvi investidor falar isso também. Também traz esses desafios. É muito volume de operação para lidar com muito mais compliance. Tipo, risco por contrato, né? Por operação. Entendi. Do que eu... Agora eu vou inverter, eu vou fazer pergunta para vocês. Ah, pode fazer. Se eu não souber responder, Cara, eu chamo o Will. Aqui. O Will, você me ajuda aí, chama o Will. Ó, a gente tem muito desse negócio de quando você vê empreendedores começando a falar que quer investimento e quando você vê a galera mais inicial, normalmente você falou, vem muito marketplace.
Sim. Por que vocês acham que sai mais marketplace B2C e menos B2B? Por que sai mais marketplace B2C do que B2B? Me fizeram essa pergunta esses dias, eu fiquei... Não, eu vou chutar o negócio. Vamos começar a chutar Mas aqui. aqui não tem resposta Tem certa. resposta, não, porque Aqui é achômetro. O Olavo entende. É ruim errar É ruim aqui. errar, não posso errar, não. Mas, cara, eu acho mesmo que é um modelo que já se provou muito. As pessoas, é mais fácil copiar modelo. Eu falo isso abertamente com os empreendedores, assim, vai buscar modelos de negócio, cenários análogos e vai achar o seu, assim. Copiar modelos de negócio faz parte. Porque já se provou, você vai ter o caminhos abertos e tal. E, obviamente, eles ficaram mais pop. Mas o B2B... Tu tem uma hipótese boa, hein? Eu tenho um bom chute, vai. Eu não sei, sabia? Eu tô achando que ele deve ser mais difícil negociar com essas grandes empresas, né? Não, assim, tô pensando assim, tem uma coisa que até... dos dois lados, né, eu digo. Tem um negócio que a gente vive aqui no Hydra, que tem a ver com isso, que eu fiquei pensando. Assim, a gente Importante. tá no... Pô, a gente não sei... A ordem de lançamento a gente vai definir, então. Relaxa. Inclusive, a Mari foi super bem. Falou assim, na semana passada a gente falou no começo, falou assim, muito bem que a gente gravou agora. Eu falei semana passada. Não, foi perfeito. Ah, desculpa. Não, você fez certo que você deixa... A gente grava o mesmo dia vários. A Mari falou assim, eu fiz certinho semana passada. Tipo, Pedro, conta isso. Queima o Isso filme, foi tira o muito glamour, bom. eu troco de blusa e não adianta. ela mandou bem, muito Mas- perfeito. Ela conseguiu fazer o erro, como é que é o negócio? Contra a regra, né? Jornalista muitos anos. Fez mentira. perfeito. Bom, vamos lá. Mas eu tô pensando assim, que a gente tem vários episódios aqui publicados e a gente tá tentando entender o que dá mais audiência e tal. Tende a ter mais audiência o cara que é B2C. Vou dar um exemplo óbvio. Desinchar. Pô, Desinchar a marca todo mundo conhece, tá? Juliana Salimene. Pô, cheguei lá no meu prédio com o Desinchar, o cara que... Meu amigo... bacana, Desinchar. Enfim, Galera da kombucha. da kombucha, o Carrep. Então, assim, Valdo, é isso. bom, pra view no YouTube, etc, marcas Coffee B2C Mais. são marcas que a gente conhece, Coffee Mais e tal. Pô, o Carlão veio aqui, Certidocs, cara, ele vende pra fintech, então assim, ele tem 100 clientes no Brasil, não sei, 1000, sei lá, não sei Provavelmente quantos. tá mais rico que É. essa turma. Mas eu vou ponto que assim, pô, quem sabe que você... Quem já viu a Certidocs vendendo coisa, pouquíssima gente, vai ser sempre assim. Verdade. Então, assim, talvez, aí pensando, por que o cara vai apresentar um modelo pra você, tende a ser B2C e marketing? Porque talvez também o investidor anjo, esse cara vai ter mais facilidade de reconhecer as marcas que ele parece, as coisas que ele parece fazer. Enquanto o B2B é tipo, putz, sei lá, se o cara conhece Salesforce, o cara conhece... até pensar de cabeça, marcas B2B gigantes é difícil. Não sei, alguma coisa por e-mail de Qual é a mercado. resposta? Não, Saber de eu não mercado. sei. Gente, eu tenho um achômetro. Uma puta teoria boa Não, aqui. É conta, o porque tal agora- do achômetro, mas eu vou bem nessa sua linha, porque eu acho que o B2B... E por que a gente gosta mais do B2B e por que eu preciso de olhar muito para time? Porque o B2C é o que a gente vive todo dia, né? Sim. Então todo mundo acha que sabe. Todo mundo acha que sabe como é que faz o negócio do B2C. Todo mundo acha que sabe como é que é o marketplace. Igual no começo do universo startup, Sim. todo mundo tinha um negócio de educação, porque todo mundo já estudou, já tive escola, eu sei fazer Sim, startup de perfeito. educação. É Comida, verdade, gente, é comida. verdade. Todo mundo, você pede comida. Quem nunca passou perrengue com comida? O que a gente fala em Startup Weekend? Olha pra problema. Olha pra problema, é verdade. Que problema que você teve? Puta, eu tenho problema todo dia. Vou olhar pra um problema que eu tenho e vou buscar por aí. Sim. Então todo Eu mundo compro é roupa, eu escovo o especialista. dente, eu não sei o quê. É, todo mundo é especialista, é verdade. Interessante. Quando a gente vem pro B2B, o especialista, ele tem que ter passado por aquela situação. Ele tem que ter vivido esse mercado. Olha a experiência do Carlão É isso. na Certidocs. Então, ele esteve dentro de instituições financeiras, percebeu um problema ali dentro que eu jamais teria conseguido perceber. Eu posso não... Beleza, não fiz Singu, eu não fiz iFood, eu não fiz nada disso. Mas todos aqueles problemas que eles falam, a gente já viveu em algum momento. Eu só não consegui ser bom o suficiente para pensar ou para poder executar. Agora, os problemas de um lado bem corporativo, de um B2B que você está atuando com grandes corporações ou até mesmo com startups, se você não teve, se não foi exposto àquele mundo, você não consegue fazer. Você sabe que É me veio interessante, uma sim. ideia, você tem toda a razão. A gente, num estudo. A Pipe nasceu num estudo que a gente fez sobre empreendedores de educação, na época, pro Porvir e pro Instituto Inspirare. E aí, a gente entrevistou empreendedores de educação do Brasil inteiro, a fundo, e traçou alguns perfis padrões, assim. Os perfis mais raros de achar, mas os com mais facilidade de fit e o MVP muito bem feito, eram os perfis que nasciam dentro da escola, geralmente via professores. A gente falava que a gente chamou de design thinking na veia, porque ele tá ali todo dia com um puta problema, e aí ele faz uma gambiarra pra resolver o problema dele, e geralmente alguém de fora fala, uai, me dá isso aqui. Uai, não precisa falar uai, não. Me dá... Uai, é só mineiro que Mas se fala. falar uai, a chance de ruído é muito É grande. maior, é maior. Você tem mais chance de parecer que você fala uai fazer um negócio, mas Bem continua. isso. Mas aí ele fala, olha, isso aqui eu também quero, eu posso copiar isso aí, ou me vende isso aí. Aí ele fala, tem mais gente querendo isso aqui? E dali sai o negócio, porque ele resolveu uma dor muito do processo dele de trabalho profissional e tal.
E aí a gente via belos negócios de educação nascendo assim, principalmente porque era um mercado que tinha muito pouca inovação na gestão, no dia a dia do negócio. Era sempre todo mundo olhava o conteúdo, mas não o entorno. E eu acho que é isso também, que quando tem bons negócios B2B, que as pessoas têm uma vivência na pele, eles são melhores em termos de market fit. Product Market Fit, na real, porque ele já você é o cliente 1, né? Digamos assim. Isso é interessantíssimo. Mas, enfim, várias hipóteses. A gente está com algumas startups aí que estão trabalhando, por exemplo, com licenciamento de marca ou com fan management. Imagina lá que você é um time de futebol, que você tem todos os seus fãs, só que você não está ganhando dinheiro com isso. Então, como é que você consegue fazer toda essa ativação? Pô, quem não sentou ali na cadeira do cara do time do futebol para poder entender isso, quando é que você vai pensar? Você não conhece, você não sabe como isso funciona. Aqui é o caso do Romo, que a gente entrevistou seu amigo Romo. Da For Sócios. Da For Sócios, que ele criou uma startup para apoiar as atléticas de universidade. Ele teve a atlética da Milton Campos, porque ele tinha uma atlética que era super de fazer gestão daquilo. E aí ele falou, peraí, tem mais gente que tem esse problema que eu tenho. É isso, é bem isso. Agora, quando a gente, trazendo isso para o olhar do investidor, então quando eu olho para alguém que está tentando no B2C, está tentando. Às vezes, qual é o conhecimento de exposição a mercado que a pessoa tem? Quando você traz para esse outro lado, é muito fácil reconhecer se o empreendedor não teve exposição a mercado e se ele está tentando. Entendi. A gente consegue já fazer um filtro natural de saber, de onde você tirou essa ideia? Interessante. Perfeito. Porque eu olho muito para 3 pontos para poder falar com o empreendedor, com o time. Então, complementaridade, que eu brinquei de vocês até. Então, com complementarização. Adianta fazer um time só de vendedor? Não, você vai dar pau, você vai matar os seus clientes, porque você vai querer vender para ele coisa que você nunca vai entregar. Adianta ter um time só técnico? Não, porque você não vai conseguir vender nunca, você pode ter o melhor produto, só que você não vai... Ninguém vai contar essa história. Ninguém vai contar essa história. Você não vai conseguir chegar nas pessoas. Então, eu preciso de ter alguém que entenda de vendas. Eu preciso ter um técnico, não adianta a gente hoje pensar em ter uma startup e não ter nenhum co-founder com uma expertise técnica. Se não tem ainda no começo, precisa de arrumar depois. Então, complementaridade. Segunda parte é o quanto que eles entendem do mercado. O mercado, o quão exposto eles já estiveram no mercado onde eles atuam. Aí eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de citar, que é o da Loft. Inclusive, eu trabalhei na Loft, então eu vi esses perfis muito fortes assim comigo. A Loft, ela é formada hoje por 6 founders. A gente divide eles aqui em 2 grupos. Então, você tem o Florian e o Mati, que são super conhecidos, são a cara da Aliás, Loft. o pitch deck da Loft, quando foi fazer uma série, acho que a Series C deles rodou no WhatsApp, que era maravilhoso, era lindo demais. Aliás, é um case. Queremos vocês aqui, hein? Falei igual o Dani Gentili. Queremos vocês aqui no Líder Podcast. Não, mas e também empreendedores que queiram ter benchmark de pitch deck deles, era bem legal. É muito legal. Então, você tem Florian, Mati e o Cris. Esses caras entendem pra caramba de negócio. Florian e Mati são sumidades dentro do ecossistema. Fizeram a Print e venderam a Print. Fizeram a Canary, que é um puta fundo de investimento também, que tá ali nesse momento que a Bossa tá investindo, que é super legal. Então já conheciam bastante de mercado, já tinham empreendido anteriormente. O Cris é um cara muito bom do financeiro. Também com uma experiência bacana pra caramba. Os outros 3 founders, eles vieram do mercado de construção civil. Eles tinham uma empresa que foi o que de fato originou depois a Loft. Começou-se a colocar mais tecnologia, então eles sabiam dessa questão de compra de apartamento, reforma e vende. Eles faziam toda essa gestão de obra muito bem feita. Perfeito. O que a Loft faz hoje? Traz o universo de tecnologia aplicado com isso tudo. Então você teve founders que eram complementares por si só, né? Então esse perfil de venda, de produto, de tudo mais. Você teve do outro lado pessoas que entendiam do mercado onde a Loft estava atuando. A Loft faz, compra, reforma e vende de apartamento, de forma super simples. Eles tinham ali founders que sabiam da operação disso. Sim. E o terceiro ponto é qual a experiência que você tem enquanto pessoa. Aí é quase a entrevista de emprego, né? Sim. Então, o que você já fez hoje? A pergunta que eu faço para os fundadores, quando eu quero entender isso para eles, eu falo assim, cara, quem são vocês? O que vocês fizeram até agora? E o que me garante que vocês vão me dar dinheiro no futuro? Porque eu quero entender isso. Você passou por onde? Ou você acabou de se formar e vai empreender. É um problema isso? Não. Mas significa que numa escala de risco, a pessoa que já
foi executiva, que já empreendeu anteriormente, eu estou reduzindo o meu risco. Ou ele está preocupado. A gente trouxe aqui o Rafael da Simbiose Social, que montou ali o time da GV, da academia, para ajudar ele a melhorar a metodologia, para entender KPIs. Ele tinha já um time de mentores, assim, o Bark, que é um dos caras que traz... Os advogados super poderosos também para falar uns advogados poderosos para pegar dado do governo. Então, ele se preparou. Falou, eu sou um menino de 22 anos, mas olha aqui o que eu trago de experiência acumulada de outras pessoas também, né? Isso é super importante. A gente fica falando essas coisas, gente, porque são regras que eu acho legal trazer, mas é isso, né? Você tá vendo o quê? 200 negócios por mês que você falou, mais ou menos, em média? A gente recebe... Fora a turma que você já via nos Startup Week. Essa daí já... De Startup Week, a gente foram quase 30 pelo Brasil, então a gente era muito legal. Coisa. A gente adorava lá, era bom demais essa época. Doido pra gente poder voltar a fazer evento, pra gente poder voltar a viajar. Era uma delícia. A gente ia, quem nunca fez, eu super sugiro, se você gostaria de empreender, é uma experiência muito gostosa, de passar 3 dias ali, viajando as ideias, viver essa experiência. Batendo na galera. Batendo, era uma delícia como mentor. Mas hoje são quantas por mês que chegam de você? Como é que chegam em torno de 200 startups. Tá. Esse ele é tanto passivo, então as startups vêm buscar a bossa nova, poder falar de investimento, quanto proativo. A gente também bate na porta das startups. A gente se conecta hoje muito com parceiros. Então, a gente vai atrás de uma aceleradora de alguma cidade, de uma comunidade de startup, e fala assim, tem alguma startup boa para poder me indicar? Sim. Porque normalmente esses lugares têm a intenção de crescer as startups que estão ali com eles. Claro. Nós temos a intenção de fazer também com que as outras startups cresçam. Então, a gente busca essas startups para poder investir. Perfeito. Então, em torno de 200 negócios por mês e a gente investe em cerca de 10 startups por mês. É muita coisa. É muita coisa. Vocês têm, assim, é uma escala muito alta. Eu acho que, óbvio, vocês são os maiores no Brasil nesse sentido. Por isso também, né? Em termos de escala e volume de investimento é muito alto. E deixa eu te perguntar, é muita coisa. É muito, com um fundo de ações não vai ter 10 ações novas por mês. Não sei, nossa, quer dizer, nunca. Quando eu falo... Só se for um ETF. Né? Para ajudar, quando eu falo 10 também, 10 da minha parte. Porque, então, eu levo até a finalização da parte de business. Tá. Então, a aprovação de business. Depois que passa pela minha mão, aí a gente vai para due diligence. Sim. Verdade. Aí entra para poder fazer toda a auditoria. Due diligence é uma auditoria que se faz na startup. Então, a parte de auditoria de contrato. Às vezes pode demorar um pouquinho mais. E por isso, por exemplo, vocês têm que chegar com um contrato social bem feito, um acordo de acionistas bem feito. A gente às vezes enrola para fazer isso enquanto empreendedor, mas se você quer... Mas vai precisar. Você vai precisar. Se você quer falar de dinheiro, você precisa falar. E ter as conversas difíceis também na sociedade no começo. E enfim, senão depois atrapalha todos esses processos, assim, né? Mas voltando aqui, nesses 200 contatos, eu acho que tem essa pergunta que você deixou, a diferença aí. Que de uma PME para uma startup? Para o pessoal não bater na sua porta desesperado de forma errada. Nós estamos dando filtros aqui, gente. Pra vocês não gastarem queimar cartucho aí ligando pro Olavo. Esse de PME é muito engraçado, que bate muita gente e que você olha... Eu tive uma conversa há pouco tempo com uma empresa muito legal. Então, dentro da Bossa Nova, como é o filtro? Então, eu tenho um time de analistas que eles fazem toda essa análise, parte de inicial, conversam com os empreendedores, entendem sobre o mercado, dão um mergulho no financeiro. A gente quer entender como foi a saúde financeira da empresa, minimamente nos últimos 12 meses. E a gente também vai olhar para como que ela projeta o crescimento nos próximos meses. Tá. Também 12 a 18 meses para frente. A gente não pede lá muita coisa, 5 anos para frente, porque a empresa não tem 3 anos, 2 anos de vida. Sim. Eu pedi para poder fazer 5 anos para frente, eu brincar de criatividade, né? Vamos bater papo, porque é melhor do que você fazer uma tabela, perder tempo fazendo essa tabela. Porque vai dar errado. A única coisa que eu sei de 5 anos pra frente é que você não vai chegar nesses números. Sim. Pode ser até que passe, mas aquele número que tá lá não vai acontecer de forma alguma. Sim. Então, tem a galera que já faz todos esses estudos. Quando chega pra mim, é pra gente poder entender mesmo a visão de futuro e quem são esses empreendedores. E, falei com uma empresa muito legal, empreendedores muito seniores que tinham vendido uma empresa para Lynx lá atrás, foram executivos depois, entendiam a dor de verdade, que é essa história, eles foram muito expostos a esse mercado e resolveram empreender de novo neles. Sim. Só que quando a gente olhava a forma de crescimento da startup, a forma com que os empreendedores estavam... a gente abriu uma rodada só de R$600 mil só para vocês poderem entrar, mas eles já estavam faturando R$200 mil por mês. Então, essas horas, você percebe que o empreendedor não está disposto a passar a vida naquele perrengão louco de crescimento muito acelerado,
de ter sócios por trás. Então, qual que é a minha história do PME para uma startup? Isso eu ouvi de um outro fundo, inclusive. Se hoje você está crescendo num ritmo tranquilo e para você está tudo bem, já tem principalmente muito tempo que isso está acontecendo, às vezes não é o ideal você buscar investidor externo. Porque quando você busca investidor externo, a cenoura muda de posição, né? Sim. Que a cenoura da motivação tá na frente, ela passa para trás. Sim. Então agora você tem que correr, porque tem alguém que vai te cobrar pelo resultado. Você comprou um chefe. Você comprou um chefe. A frase do Literalmente. Marcel, quem tem sócio tem patrão, né? O Marcel falou isso com a gente, quem tem sócio tem patrão. Então, às vezes, chega naquele momento que tá bom para o empreendedor crescer um pouquinho por mês, crescer seu 1%, traz algumas novas pessoas. Você não tá afim de injetar dinheiro, e até porque na cabeça das pessoas isso é muito doido. Porque às vezes chega pra gente uma empresa brequivada. Sim. Não, pô, eu tô com faturamento bom, já tô pagando o meu time. E quando a empresa vai crescer, ela vai sair do break-even. Ela vai ficar deficitária por um tempo para implementar uma hipótese daquelas que você falou, tentar fazer alguma coisa nova e tal. Ela tem que dar esse salto, senão não tem graça. Ela vai sair do break-even. E nisso significa que ela vai torrar uma graninha. Então você está disposto a torrar essa grana, colocar mais gente para dentro, treinar um ritmo absurdo, aumentar... E aí começa a loucura, né? Aí dedo no cu e gritaria a partir daí. Porque você aumenta vendas, aí você aumenta a necessidade de entrega, aí você tem que aumentar produto para poder acompanhar o aumento de vendas, aí você tem que treinar o time de... Porque aí você começa... Às vezes você nem tinha alguém para poder fazer um Customer Success. Sim. Você tem que treinar a galera para poder acompanhar esses novos clientes, aí novo cliente dá chabu para danar. Então, às vezes, não tá tudo bem. Não quer fazer esse crescimento. Então, segue a vida como PME, tá tudo certo. Esses empreendedores, foi um caso que eu olhei para eles e falei assim, olha, eu tenho certeza que se eu colocar dinheiro em vocês, eu não vou perder o meu dinheiro. Tá. Vocês não vão falir. Só que eu acho que vocês não vão crescer na velocidade que eu preciso que vocês cresçam. Vocês não vão crescer 2 vezes por ano pra vocês poderem me dar um múltiplo que eu preciso de retornar pro meu acionista. Então, eu não consigo seguir com o investimento. Sabe que a gente escuta muito isso na Pipe, desses empreendedores que estão começando, no mesmo estágio que vocês olham, né? Que é isso, mas eu fui conversar com o investidor e ele quer que eu tenha escala. Todo mundo se incomoda muito com essa palavra escala. E eu falo, gente, tudo bem, mas se você está navegando um VC, um mercado de startup, você precisa, escala faz parte da brincadeira. Senão, o mercado tradicional de empresas também oferece empréstimo, oferece outros recursos. Você consegue, inclusive no mercado de impacto, por exemplo, você consegue empréstimo super assim, com baixas taxas. Não, abaixo de mercado. Abaixo de mercado, para poder se manter no tamanho que você quer. Ainda mais a turma de impacto, que preocupação de crescer e perder o impacto e tal. Mas é quase não entender o jogo, né? Eu acho muito engraçado. Quando eu escuto, você fala, olha, você sabe o que você estava fazendo? Você ligou para a pessoa certa? Você entende como é que essa aula que você deu aqui no começo, de como é que a Bossa Nova se viabiliza e tal? Porque eu acho que tem um pouco isso, falta um pouco de conhecimento dos mecanismos que você vai buscar, né? O pessoal acha que dinheiro é tipo, pode pim do dinheiro, resolve tudo. Fala assim, ó, eu preciso de viabilizar esse projeto. Cara, de novo, não é pra viabilizar projeto. Não chama de projeto. Isso, não chama. Então tem outras formas de conseguir dinheiro pra fazer isso. E tem hora que você nem precisa ceder equity, né? Porque toda rodada de investimento também é uma venda. É uma venda super complexa. O que você está vendendo? A sua empresa. Está vendendo parte da sua empresa para alguém. Às vezes, ceder equity para algumas necessidades de capital que você tem pode ser muito caro. A gente tem uma startup dentro do portfólio que trabalha com hardware. Então, eles têm que fazer a fabricação do hardware. Sim. E hoje, eles precisam de ter mais dinheiro para fabricar o hardware para vender. Porque senão você pode comprar. Você pode comprar e depois eles fabricam. Só que vai durar 2 meses. Sim. Pô, 2 meses eles compram do concorrente. Tem que ter estoque. Tem que ter alguma coisa de estoque. E aí ele queria fazer uma nova rodada para captar esse dinheiro. A gente falou assim, velho, isso vai sair caro para você. Sim. Você vai estar cedendo participação da empresa só para você poder fabricar alguma coisa que não vai te fazer crescer mais, só para fazer estoque. Então, é loucura, mas a gente tem certeza desse modelo de negócio, vamos olhar alguma forma de empréstimo. Tem BNDES, tem linhas de crédito para isso, né? Para capital de giro, para estoque, enfim para compra de máquinas, essas coisas todas específicas tem dinheiro para isso, né? Exato. Então, uma agrotech, então? Exato, o mercado agro tem um monte. Para trator. Para essas que trabalham com hardware, tem várias linhas de FINEP, de Fiesp, que dá para poder tentar acessar, porque às vezes fica mais em conta você ter essa dívida para poder pagar
do que você ter cedido uma participação grande que lá no futuro, se a gente está falando de crescimento de startups, você vai precisar de fazer novas rodadas. E aí vai te prejudicar de chegar no Series A com menos de 50%, e aí simplesmente não tem o que fazer. Tem uma coisa assim, um comentário aí pessoal, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas assim, essa cultura de startup, quer dizer, essa ideia de, você ter um negócio que vai multiplicar muitas vezes de tamanho, se quando der certo e tal, é uma cultura super bacana, super importante para inovação e empreendedorismo, mas tem uma porrada de negócio muito legal também, que é pequena e média empresa, né? Tipo assim, me vem à mente aqui a história da Alemanha, né? A Alemanha é um país que tem uma porrada de empresa média, que são os Mittelstand lá que eles falam, que sustenta a economia do país, fazem peça para BMW, para Volkswagen, tipo, tecnologia altíssima que não estouram de crescimento. Elas têm poucos funcionários, um tamanho médio, dão grana para todo mundo tá feliz, tá com BMW na garagem, no jogo do Bayern de Munique no fim de semana. Mas não é startup. Quer dizer, então não sei startup... Tinha um coraçãozinho assim, não queria estar ali. Uma vontadezinha. Mas um negócio assim, o cara não é startup, mas o cara tá empresa do caralho. Então, tá tudo certo. Você não tem que ser startup. Tá dando lucro, tá se pagando. É lógico. Tá crescendo. Só que agora, esse de lucro até é muito legal, porque se você tem um sócio investidor, esquece essa história de tirar lucro no final do ano. É lógico, você não vai distribuir lucro. Não tem essa distribuição de lucro. Inclusive, investidor de startup não quer distribuição de lucro. Ele a quer gente sair. Não quer. Eu quero que você fique com esse dinheiro. Dividendo e comprava vale lá. É isso aí. Eu quero que você coloque esse dinheiro na sua empresa para crescer mais e depois a gente ganha umas milhas juntos. Então, eu não quero ganhar pouquinho, eu quero ganhar muitão. É verdade. E aí, eu acho que até tem essa coisa de... enfim, tem um romantismo da startup que é inevitável, assim, né? Tem muito filme, muita história e tal, tá? E acho que é entender o que você quer também do estilo de vida, pra vida, que jogo você tá jogando, né? Assim, tudo bem, é só definir que jogo você vai jogar e entender as regras desse jogo e seguir a vida, assim. É uma delícia, eu adoro a história do fazer rápido acontecer. Tem gente que prefere a tranquilidade ali de outros formatos. Tá tudo bem. Eu tenho muito essa conversa com os empreendedores, porque é exatamente isso, tá tudo bem. Só que se você opta por ir atrás de um investidor, sim, você tá assinando a sua sentença de louquice, de maluco ali, sim, porque a partir dali a sua vida perdeu o controle. Então, antes de bater na porta de um investidor, eu acho que a pessoa precisa pensar muito assim, é isso que eu tô afim? Não pensa que é só a parte boa, porque tem muita parte arriscada. É lógico que a gente tenta fornecer as ferramentas para poder ajudar. Mas se você quer ganhar muitos bons salários agora, se você está preocupado com ganho em curto prazo e não tem nada de errado, mas é só um perfil diferente, às vezes não é... Cara, vai fazer outra coisa ao invés de fazer uma startup e buscar esse investimento. E aí eu lembrei, eu ia falar isso, eu perdi, que é assim, por exemplo, consultoria, né? Você vai ser uma consultoria, não vá se colocar, né? Além das empresas tradicionais, indústrias, tem muita consultoria que não vai entrar nessa lógica. E às vezes eles ficam tentando se encaixar no modelo de startup também, que não, consultoria é consultoria, você vai crescer do tamanho do volume de clientes que você tiver, e são coisas diferentes, e tudo bem. Mas o que eu queria talvez trazer são o que são erros muito comuns que batem na sua porta, assim, pra já também fazer esse filtro aí pra você, assim. Tá, erros muito comuns que batem na nossa porta. Além da PME. Além da PME, tem uma coisa que eu acho que é o maior erro que o empreendedor comete, e é exatamente através de investidores. E muito por falta de conhecimento, que é o danado do cap table. Porque, vamos lá, eu falei aqui de faturamento, eu falei aqui de modelo de negócio, às vezes vai ter alguma coisa que você vai entrar, e aí, tirando um pouquinho dessas barras, mas a gente olhou o modelo de negócio e falou assim, eu acho que para esse lado que você está indo, muito difícil. Um erro que é muito clássico. A pessoa está no começo da empresa e tem 5 produtos diferentes para 5 personas diferentes. Isso é maluquice. Sim. Porque você tem 5 produtos diferentes para 5 personas diferentes, significa que você tem que ter... O seu vendedor tem que vender para 5 pessoas diferentes. Ele tem que conhecer essas 5 pessoas, ele tem que buscar essas 5 pessoas. Sim. Ele tem que toda hora mudar a chavinha de uma para outra. E você tem que ter um time de desenvolvimento que vai desenvolver coisas diferentes, porque não é o momento no começo. E tem que provar conceitos diferentes, modelos de monetização diferentes, enfim. É isso aí. Você tá não com 5 é o empresas. momento. Tá. Você está com 5 empresas. É isso. Então, quando a gente fala foca no começo, vai para uma só, é porque a gente quer diminuir o seu risco. Tá tudo bem se você for e perceber, não é para cá, é para cá que eu vou. Então, ótimo. Agora, se eu tento ativar os dois ao mesmo tempo, eu não vou conseguir entender o que tá acontecendo. Porque a hora que aqui tá dando errado, eu vejo que aqui tá dando certo, eu deixo um pouquinho de lado. Aí aqui alguma coisa deu errado, eu volto para cá. Então, foca e vai descobrir.
Então, se eu falo como é startup e essas coisas estão acontecendo, eu falo assim, tá tudo bem, volta comigo daqui a 3 meses. E a gente faz isso direto. Então, modelo de negócio se ajeita, faturamento cresce. A gente consegue corrigir várias coisas. Produto não tá legal, o produto melhora. Contratação que eu precisava, eu faço. O que dificilmente não se corrige numa empresa? Cap table. Como? 2 casos legais. Um deles tava lá no começo, veio um investidor anjo e ele me deu 100 mil... Eu não tinha nada, tava começando. Ele me deu 100 mil reais por 40% da minha empresa. Tá. Danou-se. A gente precisa que esse investimento anjo ele fique ali com 10% no máximo. Então, eu não consigo investir nessa startup, porque nessa nova rodada aí eu vou pegar mais 10%. Eu tô falando de uma rodada, às vezes, pré-seed ou seed. A próxima rodada é a série A. Lembra da métrica que eu falei? A gente espera que a startup saia de uma série A, depois da diluição da série A, e ela tenha mais de 50%. Para isso acontecer, ela tem que chegar antes da série A, entre 60% e 70%. Se ela tá fazendo uma pré-seed e já tá com 50%, já danou-se. Já foi. Porque se o investidor da série A não investir, significa que eu também estaria rasgando meu dinheiro. Se eu já sei que isso vai acontecer, eu não vou investir. Então, ótimo. Caso 2. Nós 3 começamos uma startup juntos. Cada um de nós 3 tem 33%. Depois que o negócio começou a ir muito bem, a Mari descobriu que ela quer fazer outra coisa. Então ela saiu, vamos continuar só eu e o Pedro. Tá. 66% com nós dois, e a gente tem uma terceira sócia que tem 33% da empresa, mas ela não é mais operação. Ela saiu, ela tá fora da vida. Então a gente tem boa parte do nosso capital social comprometido com uma pessoa que já não tem mais nada a ver com o crescimento da empresa. Sim. Eu enxergo essa pessoa mais ou menos como se fosse um investidor. Não, isso é super comum, né? É absurdamente comum. Sim. Então, nesse caso, qual é a forma de se resolver? Tem resolução? Tem resolução. Mas vai ser das conversas mais difíceis que você vai ter na sua vida empreendedora. Só tem uma forma de resolver. Colocar todo mundo na mesa e falar assim, ó, presta atenção. Você me deu 100 mil reais por 40% quando eu não tinha nada há 2 anos. Só que agora eu vou ter que diminuir essa participação sua de 40% para 10%. Mas eu não vou te dar mais nada por isso. Você simplesmente vai me dar 30% da sua empresa. Sim. Como é que você senta com um investidor que acreditou em você e faz isso com ele? Sim. Ou como é que você vira pra Mari e falou assim, puta, você suou junto com a gente no começo, a gente passou a noite em claro, a gente fez tudo. Agora esses 33%, o ideal mesmo seria que você não tivesse mais nada, porque você não faz mais parte da empresa. Então, obrigado. Beijo. É difícil ter esse tipo de conversa. Ou fala, vou comprar, mas vou comprar barato. Vou comprar super barato. Porque eu vou tô conseguir um precisando investimento. crescer. Olha que loucura. É uma conversa muito difícil. E isso também não está só entre sócios, mas é muito comum entre você precisando de um programador. Começa aquela coisa, vai fazendo os vestings por aí, né? A gente tem amigos próximos que tiveram 2 desafios. O primeiro é esse do vesting, sai dando, vou dar 5% aqui pro meu CTO, pra ele não ir embora, porque eu não consigo pagar o salário dele. Vou dando. Quando você vai ver, você tem um monte de gente que largou a empresa, mas que tá ali no quadro de acionário, que é um problema. E a outra coisa que eu vejo muito é o que você começa também do teto de salário, né? Você fala, vou botar um salário baixo. E aí você começa a não conseguir segurar as pessoas e começa a dar equity. Isso também é um desafio. Até para o próprio fundador, tudo bem, ele aceitar o salário baixo. Mas quando o investidor também impõe um salário muito baixo para o time, às vezes ele começa a negociar vesting e isso vira um problema para outras rodadas, né? Começa a ficar essa loucura. O vesting, até que se ele for bem trabalhado, e se logicamente ele não perder as pessoas, então ele souber amarrá-las depois... não amarrado de um jeito ruim, né? Mas você está dando participação da empresa. Então, eu espero que você fique comigo por um X tempo para você ter essa participação. Está alinhado. Então, isso ainda é ok. Então, essas coisas de cap table, elas conseguem ser corrigidas. O problema é que elas dificilmente são, porque às vezes as pessoas não aceitam e às vezes até os próprios fundadores não conseguem ter essas conversas. E emocionalmente é muito pesado. Muito. Isso, pois é. É um belo tombo aqui, falando dos tombos e cachaça, que era a minha próxima pergunta. Eu acho que é isso, né? Um belo tombo é quando você descobre que seu cap table é um problema, né? Isso, quando você descobre que, puta, pra eu ter chegado até aqui, eu precisei disso, e agora eu preciso mudar. Não, mas acho que vale perguntar tomando cachaça dele. Pois é. E aí, você, Olavo, a gente tem uma pergunta, porque a gente nem falou tanto da sua vida pessoal, a gente vai ter que marcar outra só pra contar essa história também, mas é porque você deu uma aula aqui. Obrigada por trazer um pouco de parâmetro pra todo mundo.
Mas é o que a gente faz uma pergunta clássica no Hidra, que é um momento tombo e um momento cachaça. Que vale falar da bossa, vale falar da sua vida também, ou enfim, coisas que você... Dos investimentos, né, dos seus pode ser, dos seus empreendimentos. Coisas que foram muito difíceis e coisas que foram, putz, tomei uma cachaça feliz, um orgulho de ter acontecido. Se quiser uma cachaça enquanto você conta, a gente também oferece, a gente não conta o horário. Se vocês beberem junto comigo, eu bebo essa cachaça. Agora, por favor, a gente raramente... O bom de estar com mineiro é que mineiro não foge da raia. Pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo que vamos lá. Eu tenho um amigo que a Mari conhece, que é o Marquinhos. Ai, Marquinhos, na hora que a gente encontra com ele, ele fala assim, vamos tomar uma cachaça? Eu disse, não, Marquinhos, eu não quero uma cachaça, não. Ele fala assim, honre seu estado. Honre seu estado. Aí na hora que fala isso, como é que você não bebe a cachaça? Não entendi a resposta. Eu não quero uma cachaça? Se eu falar que eu não quero cachaça... Você vindo aqui, honra, você conta Minas. pra gente. Então vamos, momento tombo. Vou contar um quando eu tava empreendendo, então. Boa. Eu não fui um cara que empreendi por muito tempo, mas eu fiz as minhas tentativas que ainda eram projetos. Em uma dessas, a nossa ideia era fazer alguns cursos misturando carreira e empreendedorismo para jovens de ensino médio. Então, aquela premissa de que a faculdade não forma ninguém para ser profissional de verdade, a gente tem que buscar algumas coisas boas por trás disso tudo. Então, a gente queria oferecer alguns cursos e formas dessa pessoa entender antes mesmo de escolher a faculdade, ou então, pelo menos, ir para a faculdade muito mais bem alinhado. Porque eu acredito que a faculdade seja uma boa, não pela sala de aula, mas pela oportunidade que gerou. Se hoje eu estou aqui conversando com você, é porque em algum momento eu saí de Carangola, cidade do interior, fui para Viçosa fazer minha faculdade. Então, ótimo. Fui lá para a gente poder fazer esse curso e a expectativa era, a gente fazia tipo um lançamento. Então, antes eu fazia umas palestras de graça na escola, para a gente poder começar a aquecer o motor dos meninos. Depois que a gente fazia isso, a gente vendia o curso, abria o curso pra galera poder comprar. Tá. Quando a gente fez esse negócio, a palestra foi demais. Legal pra danar, a galera pirou, os meninos ficaram super felizes, os professores estavam doidos. Abrimos a turma. Só que a gente fez a palestra no final de junho. E a gente abriu a turma no começo de julho. O que acontece no calendário escolar nesse período? Ai, que dó! Quantas pessoas vocês acham que comprou o curso? Uma pessoa, o filho da diretora. Ai, que dó. Então, esse pra mim foi o maior tombo de já entender assim, cara, não era por aí. Fizemos o lançamento na hora errada. Será que esse produto é ruim? Não, mas aprendemos que o timing também tem muito a ver com o que você quer aprender. Foi um puta de uma chateação, assim. É igual a feira lá toda que tá. Imagina. Vamos tomar uma cachaça aí pra você. Então vamos agora a a cachaça. Ó, primeiro saúde. Saúde. Isso Obrigada aí. por ter vindo. Foi um prazer. Saúde, Mário. Isso, Will? Ó, Cachaça tem boa. que agradecer a cachaça aí com o seu Lucas Mendes. Nossa, cachaça muito boa, inclusive. Então, É lá de bom despacho, eu lá acho, de- né? Precisa checar aqui, ó. É de uns conhecidos aí que É, do mandaram. americano, mandaram pra gente aí. Muito obrigado pela cachaça, muito bom. Maravilhosa. Bom Legal. De momento cachaça, então, Bora. quando eu fui pro intercâmbio, eu morei na Hungria. Pois é, essa história é maravilhosa. Tá vendo que tinha mais história pra contar? Morei na Hungria. Próximas 2 horas a gente muda de assunto. Morei na Hungria por 1 ano e meio. E quando eu fui pra Hungria, eu fui através do Ciências Sem Fronteiras. E o alojamento da universidade, a gente morava com 40 brasileiros no mesmo lugar. Ou seja, eu tava totalmente morando no Brasil, mas na Europa, né? Na Hungria. Na Hungria. Então, Na Europa. não era isso que eu queria pra mim. Eu falei, eu fui pra fora pra ter uma experiência internacional. Sim. Eu morava numa cidadezinha que chama Dunaújváros. É uma cidade pequena perto de Budapeste. Falei assim, não, chega, me mudei pra Budapeste pra empreender. E antes de eu ir pra Hungria e tudo mais, eu passei por alguns ciclos de trabalho voluntário mesmo. Então eu participei do Interact, do Rotaract, que são os grupos jovens do Rotary. Participei da Ordem de Molay, que é um grupo jovem da maçonaria. Em todos esses lugares, eu tive ali alguns crescimentos. Gosto de um grupo de jovens. Eu gosto você dessas gosta dessa coisa de maluquices. comunidade, Essas né? coisas de trabalho voluntário, é legal, Você né? gosta, a gente tá sabendo. Então, durante todo esse tempo, eu acho que eu sempre fui criando rede de amigos bem legais e que essa rede foi me suportando no meu crescimento. Então, dentro do Interact, por exemplo, eu cheguei a ser presidente nacional do Interact nos anos de 2010 e 2011. E foi super legal. Quando eu fui para a Hungria, eu descobri que era eu por mim mesmo, não tinha rede ali. Toda a rede era literalmente construída do zero. Sim. Saí de Dunaújváros e mudei para Budapeste, fui morar com 2 franceses, que a gente mantém contato até hoje, uma galera super bacana, e comecei a fazer estágio.
Esse estágio era um estágio de sustentabilidade, era uma questão bem... Hoje falaria-se muito sobre ESG, Sim. mas era em questões de organizações para se tornarem mais sustentáveis, ajudar outras empresas a se tornarem sustentáveis. E eu comecei a fazer esse estágio lá, mas não tem nada a ver com a minha formação, que eu sou engenheiro mecânico, mas foi bacana porque eu estava no meio de vários outros jovens internacionais. Então o cara era muito esperto lá dessa instituição e ele tinha bolsistas para todo lugar. Então ele te trazia, assim como eu era bolsista do Ciências Sem Fronteiras, ele tinha bolsistas do Erasmus, que é o programa europeu. Sim. Então acabava tendo muita rotatividade, eu tinha pessoas da Europa toda comigo. Numa dessas mudanças de turmas e tudo mais, quando virou de um ano para o outro, eu fui convidado para ser o Junior Manager. Então, responsável por todo mundo ali nessa instituição que a gente estava trabalhando. Isso, para mim, foi muito meu momento cachaça, que eu falei, cara, isso aqui sou eu por mim mesmo. Não teve ninguém antes construindo essa história para mim. Tá. Fui eu que vim para cá, para um país completamente desconhecido, Conhecer que ninguém me conhecia antes, e construí. E foi esse, acho que, o meu grande start para o empreendedorismo. Porque o fundador dessa ONG falava-se muito sobre empreendedorismo. Quando eu voltei para o Brasil, aí começamos com o Startup Weekend, não sei o quê, e estamos aqui tomando cachaça junto. Caramba, Foi que massa. seguindo, boa. Ah, muito legal. Pô, passou Ó, voando, sacanagem. Eu tinha mais coisas pra perguntar, eu sabia? também tinha. A gente vai ter que marcar um 2. Eu vou roubar de mais uma, vai. Vai, faz última, mais uma. Só... Ele tá tomando cachaça, ele não vai Tá, perceber. vai. Não, só porque eu acho legal. Aqui. Você falou um pouquinho sobre momento de mercado. Pô, o mercado tá super aquecido, cara. Cheio de deal acontecendo, cheio de compra de negócio e tal. Você falou que tá cheio de liquidez, né? Quer dizer, os juros agora voltam a subir, mas estava baixinho. Mas o mundo ainda continua baixinho. Queria que você falasse um pouco disso. Pô, mercado, concorrência, como tá esse momento pra vocês hoje? Assim? Porque também Tem muito dinheiro, Não, tem e dinheiro. tem vários caras, eu suponho, que começam a trombar com concorrente. Você falou da Canary, mas tem vários outros muito bons também que estão investindo no mesmo estágio que vocês. Como que tá isso agora, assim? Como vocês estão... Tá acontecendo muito. Tem muito dinheiro no mercado. Tá. E quando tem muito dinheiro no mercado... a gente Mesmo sabe, pra pré-seed e seed também. para tudo. Boa. Tá. Então, quando a gente sabe quando tem muito dinheiro no mercado, as movimentações começam a sair do padrão. Sim. O preço das coisas. Os preços das coisas começam a sair do padrão. Então, a gente tem algumas métricas para poder... Quando eu falo de valuation, esses números todos que eu tô falando, existem algumas métricas para a gente poder fazer esses cálculos. Tem algumas metodologias. Normalmente, para esse estágio onde a gente está, é uma regra muito simples que é em múltiplo de faturamento. Tá. Não tô nem falando de EBITDA, tô falando de faturamento bruto. Tá. Então, a gente vai pegar o faturamento, seja mensal ou anual, e traz um múltiplo com ele. Esses múltiplos, ele normalmente tem uma faixa para ele poder acontecer. O que a gente tem visto é que essa faixa, que às vezes é um múltiplo anual, conta de padeiro, né? Então, a conta de padeiro a gente pega o último faturamento mensal, multiplica por 12, então eu anualizei. Perfeito. Isso aqui é mais comum. Depois disso, eu trago um múltiplo em cima dele. O mercado de Venture Capital, hoje aqui no Brasil, costuma usar entre 5 e 10. Uhum. Quando 10 é mais, digamos assim, é melhor para o empreendedor, quando 5, melhor para o Venture Capital. É foda falar isso melhor e pior, porque tem que ser bom para todo mundo. É o volume Claro. que você tá Mas então assim, tô pagando mais caro, tô pagando mais barato. A grande ideia é essa. Então até o 10 para mim ele já é um número super alto. E a gente tem visto que esses números hoje, eles têm passado da casa de 12, de 15. Caramba. Em alguns Boa. mercados tem ido para 20. Então isso é o que tá fazendo esse descolamento dessas métricas. Então o que hoje eu tenho visto que está acontecendo e que eu definitivamente não tenho uma resposta. Como tem muito dinheiro no mercado e muita liquidez, você tem muita gente fazendo esses investimentos ficarem mais altos. Os empreendedores, mudou a situação. Então não é mais nós que escolhemos os empreendedores. Nós estamos sim fazendo essa seleção, mas os empreendedores bons, Estão escolhendo. os melhores, estão escolhendo investidores. Tá. Aqui eu vou deixar eu vou até olhar para a câmera, empreendedor. Olha, aí eu... Olhei para a câmera, ó. Você pode escolher um investidor, tá certo. Mas não faça leilão com o investidor. Uhum. Você querer falar um preço para um, depois o outro pagou mais caro, você querer fazer esse primeiro pagar mais caro, isso é furada para você, é falta de ética. A gente não quer ter esse tipo de investidor e a gente já teve esses Fala isso casos. pros corretores de imóvel também, que eu tô nesse Também, momento, corretor de eles tão imóvel fazendo também isso serve. comigo. Não fica jogando assim, não. Você não quer ter esse tipo de sócio. Você é sócio É do cara. lógico. A gente não quer ter esse sócio tipo que de faz sócio. Mas, enfim, os melhores empreendedores começam a ter mais facilidade de poder escolher quem eles querem. Tá. Né? Então, a gente não sabe hoje, acho que a grande dúvida, e eu tenho conversado com... Porque o ecossistema de startup é uma bolha. Uhum.
O ecossistema de venture capital dentro do universo startup é uma bolha menor ainda. Todo mundo se conhece nessa história. Claro. Perfeito. Então a gente tem conversado muito para poder entender assim, isso é uma bolha que está acontecendo, de múltiplos começarem a vir, igual ver aquela bolha do .com, dos negócios digitais, que estourou e arrastou todo mundo pro buraco. Ou então é um outro movimento de aproximação com o que acontece no mercado americano. Tá. No mercado americano, então eu falei, no mercado americano a gente tem alguns negócios que descolam disso aí. Então você tem investimentos ali no pré-seed, por exemplo, que às vezes nem tem Faturamento. Nada. Tem Que é um múltiplo infinito. e já está valendo 15 milhões de dólares. Sim. Coisa que eu não consigo fazer. Então, é essa a dúvida. A liquidez, ela está proporcionando mais bolhas e pessoas investindo e esse negócio vai estourar? Ou será que o nosso mercado hoje está se aproximando do mercado americano e a tendência é que, de fato, a gente comece a pagar mais para todo mundo? Porque o dinheiro, o mercado está com liquidez, a galera quer investir e podem vir bons negócios. Entendi. Esse é o ponto. É uma também assim, dúvida. o mercado startup também, digamos, atacando mais mercados tradicionais e não atrás de novos dinheiros, né? Em termos de receita também, né? É engraçado Deveria que no ser mercado de massa. impacto, a nossa leitura aqui ainda tem muito dinheiro, mas tem uma concentração, porque poucos negócios conseguem navegar esses tickets. A maioria está no pré-seed e e pouco preparada. Todos esses problemas de cap table, de jurídico, que a gente levantou aqui, todos eles estão muito nesse estágio ainda. Então, eles nem acessam o recurso. Então, pelo menos pra gente, a nossa leitura tem o ovo ou galinha ainda um pouco acontecendo. Você tem Sim, dinheiro, concordo. mas falta maturidade, pipeline para poder trabalhar esse recurso. E quando você quer investir, tem muita gente, aí aumenta o preço, porque tem muita gente, né? Então, assim... Mas eu não sei, no mercado geral, você sabe melhor que eu aí da visão, assim. Mas eu tendo a achar que a gente precisa ainda amadurecer mais os empreendedores. O Hydra, um dos nossos desejos aqui é falar um pouco de negócio, com transparência e um pouco de tomba e cachaça mesmo, exatamente porque a gente acha que ainda falta um pouco de maturidade desses empreendedores até para acessar esse recurso, assim. Então, aumenta o preço de quem tem maturidade, enfim. Sabia que ia ser boa. Valeu a pena, tá vendo? Foi boa Valeu a pena. pergunta. Você ficou mais tempo, gente. Obrigado, viu? Que massa. Boa, Bom, vamos vamos encerrar lá. com as dicas? Sim, manda bala. Ô, senhor Olavo, a gente aqui pede dicas. No final, básica. Eu e Marília Gabriela fazemos isso há anos. Né? A gente queria uma dica de livro, filme, podcast, música. Mas assim, qualquer coisa. Pode ser ligado ao empreendedorismo, você quer recomendar para empreendedores, ou para você, na pessoa física. Pode mudar assim, um link pra botar aqui embaixo. Boa. Que link eu vou botar aqui O embaixo? que a gente vai indicar? Um ou livro? dois, vai. Pode ter vai, mais. Pode ser mais que um. De coisas Mas que você eu acha vou legal. falar um livro. Vou falar um livro Boa. que ele Boa. já é bem clássico, mas eu gosto bastante. Foi um livro bem legal para eu ler, que é o Hard Things About Hard Things. Boa. Lado difícil das coisas difíceis. Boa. Ele é um livro super legal e ele foi escrito pelo Anderson Horowitz, que é o fundador de um fundo, que é o A16Z, que é super legal. Então, acho que ele é um material muito bacana para Peter, empreendedores. o Parker falou sobre isso aqui mesmo. Parker Trace. Ele é um livro super, super bacana. Mas acho que dica, no final das contas, para quem quer começar a empreender, para quem quer conhecer mais o movimento de startups, eu vou trazer para o Startup Weekend. Boa. Busque um Startup Weekend assim que possível. Vai Se voltar, aproxime gente, de vai pessoas voltar. boas. Então, para com essa questão de preciso me capacitar para começar a empreender. Você pode começar a empreender, você precisa fazer. E acho que esses eventos, Startup Weekend, Hackathon, ele te obriga a começar a fazer antes, ele não te deixa pensar demais. Depois que tá fazendo, aí você vai correr atrás, pula e depois dobra o paraquedas para você poder abrir ele. Acho que é o maior ponto dentro do empreendedorismo, a gente está aqui para fazer acontecer e a gente só viu bons empreendedores que tiveram coragem de arriscar É gente de que forma faz. consciente, mas que tá fazendo. Gente Boa. que cria e cresce na incerteza, né? E que faz na incerteza. Isso aí. Pessoal, essa foi a conversa, Olavo. Muito obrigado. Que massa. Bom, uma hora e meia, a gente passou bastante, mas foi muito massa o papo. Valeu demais por estar com a gente hoje, cara. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, Mário, pelo convite. Valeu, Pedro. Legal Prazer, demais estar com vocês. Pão de queijo estava muito bom, a cachaça foi boa. Mineiro tem dessas coisas, né, gente? Valeu pelo convite. Pessoal, obrigado por vocês, pela audiência mais uma vez, por estarem conosco até aqui. E quarta-feira que vem tem mais Hydra Podcast. Fiquem bem. Valeu. Thank you.